Antes da gente começar mais um episódio do Papo com Clê, eu queria mais uma vez falar sobre o Elo Feat dos Sonhos. Se você acompanha o canal, você já sabe tudo o que está acontecendo. 10 artistas foram selecionadas para fazerem o Feat dos Sonhos com artistas consagrados da nossa música popular brasileira. E eu tenho a felicidade de anunciar mais 2 selecionados. Primeiro na categoria Tecnobrega, que vai fazer um Feat dos Sonhos com Gabi Amarantos. Estamos falando de Vander Wolf, cantor paraense, nascido em Cametá, é um artista que expressa a essência da Amazônia na sua música. O Vander cresceu numa família de músicos e só em 2021 ele resolveu partir para uma carreira solo, porque até então ele tinha experiência com backing vocal. Eu vou falar, ele tem uma voz marcante pra caramba e uma proposta bastante inovadora. Ele acaba misturando ritmos amazônicos com pop e criando o beat brega. Mas o que eu acho mais bonito da carreira do Vander, e inclusive de vários artistas que vêm de lá, é esse desejo real de levar toda a beleza e a riqueza da cultura da Amazônia para os palcos do Brasil e do mundo, né? Bom, na categoria samba, para fazer um feat dos sonhos com Péricles, a selecionada foi Maíra da Rosa. Ela nasceu em Osasco, passou parte da infância em Pernambuco, parte na Bahia, Minas Gerais, e hoje mora na zona oeste da cidade de São Paulo. Ela tem 41 anos, é cantora, compositora e pesquisadora de culturas negras e interseccionalidades. Estudou canto no Conservatório Vila Lobos, em Osasco. É vocalista do grupo musical Samba de Dandara, que explora sambas, afoxés, a musicalidade afro-brasileira e o papel da mulher dentro desse universo desde 2013. Eu confesso que eu tô muito curioso para ouvir esse feat, porque eu sou muito fã do Péricles, ela tem uma história linda também. Então, como eu falei nos outros vídeos, assim que terminar essa entrevista, procure a sua plataforma de streaming predileta e dá um confere nesses artistas todos. Vamos prestigiar a música popular brasileira. Roda o VT! Alô! Pra quem pediu metal no Papo com Clê, hoje é o dia, hein? Andréas Kisser aqui na área. Pô, prazer ter você aqui, meu irmão. Obrigado, cara. Obrigado pelo convite. De verdade, viu? Valeu. O povo do metal me xinga que não tem metal aqui, reclamam. Somewhere in time. Mas, pô, eu fiquei feliz porque tem um lance do business do metal que me seduz muito. E a gente tava falando aqui do metal ser liberdade. Não importa se estão na mídia ou não estão na mídia, os estádios estão sempre cheios, mundo afora, né? Metal, cara, é o estilo mais popular do mundo, cara. E Sepultura é uma prova disso, porque nós já fomos aí a 80 países, independente da religião, da política, né? A música, ela abre portas. Por exemplo, nós tocamos na Geórgia uma vez, ou na Armênia, com uma banda do Irã. E é proibido o heavy metal no Irã. Inclusive, o cara mostrou a foto do carro dele com o S do Sepultura atrás. Eles foram presos no Irã por causa disso, né? Porque eles estavam infringindo a lei. Então, eles têm que sair do país deles para tocar o heavy metal. E nem por isso, eles não têm uma banda. Eles têm uma banda, né? Eles estão fazendo lá. Um dos países que a gente é mais popular é a Indonésia. Indonésia, nós fizemos um show em 92 lá, que é histórico até hoje. Toda vez que a gente volta lá, é mencionado, é um show que realmente foi um divisor de águas, tanto para o Sepultura como para o próprio país, né? Se você vê essa coisa da internet e tudo, é Brasil, e Indonésia já é segundo lugar de acesso e tudo, né? Enfim, o heavy metal, ele é uma coisa que não depende de hit, não depende de singles, ele não depende de um contexto de moda, vamos dizer assim. É uma coisa que vai de família, de pai para filho. Coleção de vinil, né? O fã de heavy metal não gosta de comprar pirata, ele compra o produto oficial, o que ajuda a manter as gravadoras, a banda, os empresários, quem tá trabalhando realmente dentro do business, né? Não fica gente paralela, parasita, né, que aproveita de certos estilos e vende pirata, e o funk não tá nem aí, quer escutar a música do momento porque o amigo tá ouvindo. Não é uma coisa assim, puta, o que o cara tá falando na letra? O que ele tá, qual que é a segunda música? O álbum, né? Essa coisa da moda de ficar lançando single, parceria com tal, não sei o que. Isso, o metal ainda tem essa tradição. A maior banda de metal do mundo hoje, que é o Metallica, lança álbuns, lança discos. O conceito do show tem a ver com uma história, né? Tem um contexto de uma banda que tem 40 anos, né? 40 anos, né? Nós estamos fazendo 40 anos, Metallica tem um pouquinho mais até. E é maravilhoso isso, porque é uma coisa muito real, né? A gente mesmo não se engana
Vamos fazer uma música pra tocar em certa rádio, ou sei lá. A gente sempre lutou pela nossa liberdade, sabe, artística. Sempre tem alguém que fala, pô, porque vocês não tocam uma coisa mais popular, vai tocar sertanejo pra fazer dinheiro, depois você faz o que você quer. Isso é uma ilusão, isso é uma besteira, né? Eu não tô fazendo pelo dinheiro. O dinheiro é uma consequência do seu trabalho. Não é porque eu sou músico, mas se você for um advogado, se você for um médico, você tem que fazer porque você tem paixão por aquilo. Obviamente, não é todo mundo que tem esse privilégio de fazer o que gosta, né? Muita gente tem que procurar algo pra fazer pra pagar conta, pra sobreviver e etc. Mas, pô, eu tenho esse privilégio de fazer o que eu amo e eu prezo por essa liberdade, né? A gente já passou altos e baixos, devendo, não ter dinheiro nem pra colocar gasolina no carro, mas fazendo o que ama, né? Eu não vou me vender por um contrato ou por uma coisa de dinheiro que eu vou ter que ser escravo daquilo, né? A partir do momento que você assina um contrato, você está sendo pago, você vai fazer aquilo, né? Que tá pré-determinado. Então, acho que essa liberdade do metal, essa liberdade de expressão, ela é fundamental para qualquer arte, né? Sei lá, você vai falar pro Pablo Picasso, pô, a mulher não é assim, o olho da mulher não é assim, né? O nariz dela não é assim. Não interessa, eu vejo assim, essa é a minha liberdade. E olha o que o Picasso inspira nas pessoas quando você vê um trabalho, né? As possibilidades de você sair fora da caixa, de quebrar regras, né? A gente conversando aqui, você me perguntou antes da entrevista, né? Sobre essa conexão do heavy metal com a música clássica, né? É isso, é a atitude de você quebrar regras, de você colocar uma visão nova. Tanto é que o Mozart tinha muito conflito com o pai dele, porque o pai dele era, né, compositor e etc. Ele tinha uma noção do que teria que ser a música. O Mozart também foi de frente contra o imperador lá, a galera que pagava o salário dele, que ele tinha que fazer alguma coisa, não podíamos usar certa nota, não podia usar certa harmonia, porque uma coisa era muito alegre, outra coisa era muito triste. Então, mas isso não é liberdade. Então ele falou, fuck you all, e vou fazer minhas coisas. Foi pra Viena, foi fazer as coisas dele, foi fazer as óperas e etc. E buscou a liberdade artística dele, né? Então o heavy metal tem muito disso, mano. Que vem do quê? Do rock and roll. Elvis Presley rebolar no palco, Beatles deixar cabelo crescer, revolução das drogas, do sexo, do feminismo, né? Tatuagem, arte, expressão, botar o peito pra fora, sex, drugs and rock and roll. Isso é rock and roll, isso é liberdade. E olha o que inspirou, mudou a sociedade. Beatles mudou a sociedade, totalmente, né? Não só musicalmente, de inspirar bandas e música, mas a juventude, de ir lá gritar no palco, de falar pro pai, não é assim que vai ser, eu vou ser assim, né? De enfrentar uma geração presa de pedra, né? E aí veio o Rolling Stones, veio aquela, vamos rolar as pedras, né? Vamos fazer um outro shape, né? Tirar esse pó dessa coisa pós-guerra, né? Pós-segunda guerra. O rock and roll veio daquilo, né? Dessa busca de liberdade. O que sobrou no mundo para esses jovens? Não tinha um mundo para esses jovens. Era reconstruir. A maioria perdeu o pai, a maioria perdeu o tio, perdeu o avô. Ficaram as mulheres, as mães, que criaram famílias sozinhas, praticamente, né? Veio daí, veio o rock and roll, veio o blues, enfim, o blues que inspirou, né? O rock and roll e etc. E que mudou o mundo e que metal é o neto, o bisneto de tudo isso, né? Quando você fala que independe do single, independe de um vídeo viralizado, independe de tudo isso, é liberdade real, né? Acho que não tem nenhum outro segmento que tenha o tamanho de vocês que independa de um single estar bombado. E, cara, né? E o heavy metal é um estilo mais inclusivo que a gente tem, mano. O Rob Halford, homossexual, decidiu se abrir e falar, sou homossexual. Você não viu ninguém do fã do heavy metal cancelando ele, queimando o disco, falar não vou comprar mais show, tô aqui, não quero mais saber de Judas Priest. Não tem. Mulheres, né? Vocalista o Kit Caputo, né? Do Life of Agony, mudou de gender, né? De sexo, de gênero. Mudou o nome e tudo. E você não viu cancelamento, você não viu nada disso. Derek, a gente colocou um vocalista negro em 1997 na banda. Coisa que não tinha. Não tinha esse discurso de inclusão, essa coisa de cota. Não tinha essa época, né? Mas, cara, o heavy metal não pensa nisso.
Não é um fator limitante, né? A cor ou o gênero. Não é. Pelo contrário, o heavy metal ele só é o que é porque ele é muito inclusivo. Não só nesse aspecto, mas o próprio lance de trazer percussão brasileira para música pesada, como o Sepultura fez. Ou a música country americana que o Metallica trouxe para música pesada. Ou a música nórdica que as bandas norueguesas e suecas trouxeram para o heavy metal. Ou você vê... nós fizemos também uma vez, em 2013, uma turnê na Rússia, 16 shows, 5 shows na Sibéria. Fomos até Vladivostok, para quem joga War sabe onde que é, né? E, cara, fizemos show, vimos bandas, tocamos com bandas locais que usavam sanfonas, instrumentos que eu nunca vi antes, tocando música pesada. E, cara, todo mundo se divertindo, curtindo aquilo, e não fazendo aquela, né? Isso não é jazz, isso não é blues, isso não é não sei o quê. Heavy metal é tudo, entendeu? É como MPB, né? O que é MPB? MPB é tudo, né? Tipo, você vê um monte de representação da música popular brasileira, né? E o heavy metal é isso, é popular, ele é destemido e ele motiva, né, as pessoas, as jovens, a tocar o heavy metal, a ter uma vida em banda. Porra, a música me ensinou a ouvir crítica, a trabalhar em grupo, a ter paciência, a saber colocar uma ideia, a saber ouvir, né? Trabalhar em grupo é isso. Banda é um grande aprendizado de viver em sociedade. Sem dúvida, sem dúvida nenhuma. Você se conhece muito mais trabalhando com outras pessoas, né? Ao invés de controlar tudo aquilo que você acha tem que ser desse jeito e tudo, mano. Assim, essa coisa de tocar estilo diferente, de trazer uma outra sonoridade, de ouvir um nariz torcido, né? Falar, Carlinhos Brown, Sepultura, não sei o quê. Enfim, não ter medo dessas coisas e ser motivado e se alimentar disso, né? Esse é o grande desafio do artista, sair da zona do conforto. Pra que você quer ser um artista se você quer fazer a mesma coisa sempre, né? E tem muito artista que tá aí fazendo a mesma coisa, não tô julgando. Mas o nosso espírito não é esse. Do Sepultura não é um espírito inquieto, né? Um espírito vivo, que acorda todo dia e cria um Sepultura novo todo dia. A gente não tem essa noção, tá tudo feito, tá tudo... Não, todo dia é um Sepultura novo. E que sentimento maravilhoso que é esse? Tá aberto, né? Pode ser qualquer coisa. E isso é que alimenta a gente todos os dias, né? Viver o presente. A gente sempre usou isso nos nossos temas, né? O Kairos, por exemplo, um disco que fala muito sobre isso, né? Do momento, não dessa ideia de tempo cronológico, que tem começo e fim. É um infinito, e dentro desses pontos que acontecem na nossa vida, que a gente chama de memória, né? E que a gente não lembra, não existe pra gente, né? E a gente fez muita coisa que a gente não lembra. Né? E a gente cria a nossa personalidade, os nossos gostos, de acordo com o que a gente lembra, né? E a música e a arte é um grande fator de memória, né? De você lembrar quando você conheceu, sei lá, a sua mulher pela primeira vez, ou quando você, sei lá, vestiu uma camisa, sentiu o cheiro, né? Tem vários fatores de memória que são guardados afetivamente, né? Emocionalmente, né? E outros traumas também, né? Coisas que aconteceram na infância e tudo que você não consegue lidar, mas que são memórias indesejáveis, mas que fazem parte daquilo que você é hoje e o dia a dia, né? Que você faz, né? Então eu nem sei porque que eu tava falando isso, mas... A gente tá falando sobre a liberdade, né? Liberdade. Sobre a liberdade. Falando das memórias, como que era a tua casa? Como que a música chega até ti? Então, em casa sempre teve muita música no sentido de ouvir bastante música, né? A gente tinha as vitrolinhas, meu pai escutava muito Tonico e Tinoco, Sérgio Reis, música sertaneja, eu ouvi muito de criança. Minha mãe tinha uma coleção de discos muito eclética, tinha Martinho da Vila, Clara Nunes, Beth Carvalho, tinha Beatles, Bee Gees, tinha aqueles discos de tema de novela. Primeira vez que eu ouvi Genesis foi num disco desse, acho que da Selva de Pedra, né? Knowing Me, uma dessas aí, enfim. Então a gente ouvia de tudo. Quando eu ia pra escola, eu ia de ônibus, né? Que era um ônibus fretado só para alunos e etc. E levava 1 hora até eu chegar na escola. E era bem a hora do especial Roberto Carlos da Rádio América, né, em São Paulo. E, cara, eu via Roberto Carlos todo dia. Todo dia.
Então eu conheço muito da carreira do Roberto Carlos. Aliás, essa etc. época do Roberto, anos 70, é maravilhosa, né? Maravilhoso. Década de 80 também, né? Mesmo as coisas mais bregas, vamos dizer assim, né? Comparado com aquela época mais rock. Mas enfim, e minha avó tocava um pouco de violão, minha mãe tocava um pouco de acordeon. Então eu comecei a me interessar, assim, superficialmente. Eu era fanático pelo futebol, né? Eu queria ser jogador de futebol, queria ser goleiro. Jogava bem? Sou São Paulino? Não, eu jogava. Joguei futebol de salão. Meu tio uma vez queria me levar pro Santos pra fazer teste, minha mãe não deixou. Falou, futebol não é profissão, sei lá, não é carreira. Você não tinha esses milionários no futebol naquela época, né? Não, Década de 70 você não tinha esses superstars, assim, né? Não tinha. Você tinha o Pelé e, mano, Pelé que era uma outra história, né? Fora da curva. Mas você não tinha esses não, e o Pelé não ganhou dinheiro. Cristiano Ronaldo, Messi. Pelé ganhou menos dinheiro que o Rodinei, cara. Você para pensar? Exatamente. Eu tava com o filho do Zico, o Bruno, né, aqui no podcast, e ele falou, cara, meu pai sempre que olha esse salário, ele falou, imagina, né? O Zico não ganhou esse dinheiro, cara. Total. Tem gente ali no Flamengo que reserva, ganhou mais dinheiro que o Zico. Não, tem gente que não vai jogar nem 1% do que o Zico jogou e ganha 50, 100 pau por mês. Uns zagueiros aí que não sabe. E por quê? Porque o futebol tá sendo controlado por agentes, né? Não é o talento, é o business. Né? Essa coisa de hiperinflação de tudo, etc. O futebol te pegou antes da música, então? Sem assim. dúvida nenhuma. São Paulo Futebol Clube, sou torcedor fanático até hoje. Eu fui no Morumbi a primeira vez em 75. Meu pai me levou para assistir São Paulo e Santos. São Paulo ganhou de 1-0. Gol do Terto, camisa 7, né? Que era ponta direita. E lá eu comprei a primeira bandeira. No Natal de 75 eu ganhei meu uniforme completo, né? Eu pedi até pro meu avô é Orives, né? Ele tinha uma oficina na casa dele, ele fazia uns negócios e eu vi uma vez o Pelé com um crucifixo dourado, assim, eu pedi pro meu avô fazer, ele fez pra mim, porque era igual do Pelé. E meus ídolos eram, né, aquela galera do São Paulo, eu gostava muito de futebol de botão, né? Jogava futebol de botão todo dia na rua, e futebol também, obviamente. E jogava bem? Jogava, cara, jogava bem, eu gosto de... Eu acho assim, tudo que eu me propus a fazer, eu gostava de me dedicar, de fazer o negócio. Seu isso, né? De fazer a coisa, sabe? Pra você botar você numa situação de perspectiva, de sentir aquilo, né? E não ouvir pelos outros, isso é legal, isso vai fazer. Então, jogar, né? Jogar o jogo você da acha vida. Você puxou de quem? Do pai, da mãe, do avô, da avó? Pô, acho que talvez da minha avó, mano, as mulheres da minha vida, né? Minha avó, que me influenciou muito a ser músico, por causa do violão, do jeito que ela cantava. Eu chegava na minha avó, eu saía de bicicleta, né? Eu morava aqui, bairro Jardim, pegava a minha bicicleta, bairro Campestre, com o violão nas costas. Uma puta vergonha, né? Porque eu queria ser jogador de futebol. Queria que meus amigos vissem eu que jogava futebol. Eu não queria, mano. Por algum motivo eu tinha uma vergonha, mas com vergonha mesmo eu pegava o violão, ia ter aula, passava na minha avó, né, dava um beijo nela, ia lá na vizinha, a Denise, que foi minha primeira professora, tinha minha aula, aprendia as coisas, e a minha avó era a minha primeira cobaia, né, eu já saía da aula já pra mostrar pra minha avó, olha o que eu aprendi hoje, não sei o quê. Qual é o nome da tua avó? Ana Tarcos, né, e, pô, ela foi minha primeira fã, vamos dizer assim, minha primeira... que me motivava muito, que me dava força, que tá bonito, não sei o quê, que tá certo, tô vendo a evolução. Enfim, eu tenho esse violão guardado até hoje, com muito carinho, né? Meu primeiro violão. E a partir daí eu comecei a ouvir o Kiss, com amigos da escola, o Queen, né? O Queen veio pro Brasil em 81, foi mais ou menos a época que eu comecei a tocar, enfim. O Kiss pegou Kiss em 83. Pegou você brabo, né? Pô, total. Essa época do Kiss eu só ouvia Kiss. Eu era bem, bem radical, assim, bem fanático pelo Kiss, né? Eu tinha coleção completa de vinil. Meu nome é Kisser, né? Então eu achava que eu tinha uma conexão mais direta com o Kiss, né? Pô, meu nome é Kisser, então, porra, eu acho que eu faço parte. Kiss Army, não sei o quê. O Kiss tinha uma coisa com as crianças também, né? Aquela coisa da maquiagem. Total. Eram personagens, né, cara? Personagens, pô, eu desenhava na capa de caderno. Eu guardei meus cadernos, tudo. Eu tenho lá meus desenhos. Desenhava bem também, porque minha mãe era pintora, né? Minha mãe desenhava, pintava quadro, dava aula e tudo. Então cresci também nesse ambiente de cheiro de tinta,
né, de lápis e papel e etc. Engraçado que o metal também tem essa história com desenho, né? Tem a arte, sem dúvida nenhuma. Pô, a capa de disco é uma das coisas mais importantes, né? Principalmente que muita gente conheceu as bandas através das capas. Iron Maiden, por exemplo, né? O cara fala, meu, o que é isso? Preciso ouvir isso, né? E muito do que eu conheci de banda foi por causa da arte, né? Das As capas eram muito com importantes no certeza. trabalho de uma banda de metal, né? Até hoje, né? Até quando veio a época do CD, né? Que foi meio frustrante, né? Você colocar tudo Menorzinho. desse tamanho, os booklets, assim. Não é aquela coisa de abrir, né? E felizmente o vinil voltou, né? Uma coisa que realmente inacreditável. No business, por exemplo, de uma banda como Sepultura, o vinil é representativo na questão da receita? Sim. Hoje em dia, sim. Hoje em dia, sim. É fundamental ter o vinil, sem dúvida. A galera do metal, principalmente. Você lança o Quadra, por exemplo, nosso último disco. Sei lá, a gente lançou vinil com, sei lá, 10 cores diferentes. Olha só e que não legal. sei o quê. Aí tem... Esse aqui é branco, esse aqui... No escuro, ele fica não sei o que, luz negra. E tem fã que compra todos. Compra tudo, porque o metal quer ter tudo que saiu, né? Colecionador, tem esse espírito de colecionador, sabe? Você sabe que o K-pop, que não tem nada a ver com o metal, faz isso muito, né? Sim. Itens colecionáveis. Então, e o fã quer performar como fã. Então, se eu sou um fã foda, eu tenho os 10, né? Exato. E o metal tem um pouco isso também, tem. Né? Por exemplo, a gente tem um fã que acompanha a gente sempre que a gente tá na Europa. Ele é fotógrafo também e o lance dele é colecionar o Beneath the Remains, que é o primeiro disco que saiu pela gravadora Roadrunner em 89, né? E o Beneath the Remains, ele tem edição do mundo inteiro. Da Polônia, do Brasil, e o cara tem da tudo. Irlanda, não sei o quê. Então ele coleciona, ele vai atrás, né? Que foda. Desse tipo de coisa. E é muito legal, cara, porque isso cria amizades, cria ciclo, né? Cria um grupo de comunicação. É muito legal ver nos shows do Sepultura esse pessoal se juntando. Um é dos Estados Unidos, o outro é da Suíça, o outro é da Espanha, o outro vem da Itália, o outro vem da Bulgária. E estão tudo lá conversando. Por quê? Porque o Sepultura uniu aquilo, ou o heavy metal uniu aquelas pessoas, né? Muitos fãs vieram pro Brasil para aprender português. Tem amigos que vieram para cá, foram para Salvador, foram para Porto Alegre, foram para Brasília, para conhecer o Brasil, por causa do Sepultura. Muita gente vinha para São Paulo só para ir para a Galeria do Rock, que a gente tinha uma sede do fã-clube lá. Para passar lá, para conversar de Sepultura, para comprar coisas do Brasil, para levar para amigo. E, cara, aqui no Brasil, a cultura brasileira não considera o heavy metal. Não considera o Sepultura como uma parte da cultura brasileira. Eu sempre estresso aqui esse ponto, cara. O heavy metal ele é ignorado na mídia brasileira. Completamente ignorado. Com poucas exceções, né? Serginho Groisman, talvez, uma exceção, que bota o heavy metal ali. Mas, cara, esses programas aí, Criança Esperança, por exemplo. Cara, olha a nação de heavy metal que a gente tem no Brasil. Ele tá perdendo uma audiência, cara, enorme, né? Qual que é? Porque afasta. Né? Acha que o estilo musical é mais importante do que o foco da ajuda como cidadão brasileiro. Que importa o estilo de música que a gente ouve? A gente tem que ser cidadão, ajudar. Não é esse o foco? Por que não colocar lá um Sepultura, um Angra, colocar um Nervosa, o Cripta, né? As bandas que estão fazendo turnê pelo mundo, representando o nome do Brasil como brasileiro, e aqui no Brasil os caras ignoram isso. Não, e vocês são, se pensar em produto nacional, o maior. Patético. O Sepultura é o maior artista da música no mundo, né? Com brasileiro sim, a gente certeza. Não vai tocar pra colônia de brasileiro fora do Brasil, como a maioria dos artistas brasileiros fazem. E não tô falando isso numa atitude de atacar, não tô julgando, mas é um fato, né? O Sepultura toca pro austríaco, toca pro polonês, toca ali pro alemão, né? Aliás, acho que a Alemanha é o país que a gente mais tocou, até mais que o Brasil, né? Desde 89 a gente toca na Alemanha, todo ano a gente foi pra Alemanha praticamente, né? E, enfim, e aqui no Brasil é muito difícil a gente ter patrocínio pra coisas, porque chega no momento, cara, não, heavy metal, a tia que tá lá assistindo o Mignon não vai aceitar, ou vai ficar não sei o quê. Na rádio, é só em programa específico. Eu tenho um programa específico, mas não rola heavy metal na rádio, né? Não rola.
Talvez um Iron Maiden, um Metallica, aquela coisa mais, né, não sei o quê, mas não rola. Slipknot, né, esses grandes Korn, esse negócio não rola, meu. Nem Sepultura rola. E nós estamos muito acostumados com isso. A gente aprendeu a não depender disso. E ainda bem que a gente não depende disso, porque aí tá a nossa liberdade, entendeu? Não precisa, né? E não é numa forma arrogante, não. É que é um fato. As coisas acontecem, eles ignoram e a gente continua, né? A gente, 80 países, a gente tá no nosso melhor momento. Fizemos 3 shows em São Paulo para 8 mil pessoas a cada noite. Os últimos 2 shows da Europa agora foi em Praga para 6 mil pessoas à noite. Assim, Hammersmith Odeon, né? A gente fez o Sold Out lá, que é um lugar icônico da história da música, não só pro heavy metal, da música em geral. Hammersmith Odeon. Tocou, todo mundo tocou lá. Fala um nome aí, tocou, entendeu? E tamo lá, 2025, 2024, casa cheia, lotada, sem ingresso para vender, entendeu? Por quê? Porque a gente tem a nossa liberdade de fazer as coisas não relacionadas a isso. A capa de revista, ou seja lá o que for, entendeu? Com todo respeito à empresa, a gente sempre teve problema, assim, propaganda, inclusive, é uma música que a gente fez por causa disso, né? Essa coisa de a gente falar uma coisa e distorcer pra outra. Ou você fala um negócio, um foco aqui, aí coloca a chamada Irmãos Cavaleira, não sei o quê. Sabe? Tira o foco. Quer ser sensacionalista, quer criar intriga, quer botar um contra o outro e etc. Metallica, Megadeth, Iron Maiden, Bruce Dickinson, Paul Dayano. Beatles x Stones, Beatles né? e Stones, né? Sempre foi assim, né? Pra vender, né? Isso é pobre, né? É pobre, artisticamente pobre. Então, pra que depender disso? Quantas revistas que vieram e foram, acabaram? E quantos artistas né? que dependiam dessas rádios, mídias que também hoje não conseguem ter relevância, né? E as bandas estão aí, todas estão aí, né? Enfim. Ali nos anos 80, você... Como que era ser André Esqueci nos anos 80? De repente entra o rock nacional, né? Que é completamente diferente daquele momento tutti-frutti ali, que a gente tava falando que era o rock nacional, rock de verdade, né? Pois é, o Brasil teve um hiato aí, né? A gente tava comentando aqui da década de 70, né? De tocar. O Yes influenciava muito Mutantes. A gente tinha o Terço, né? Tinha o Vímara, né? Aquelas bandas de rock mesmo, tocando. Os caras virtuosos tocando pra caralho, né? Virtuosos, sabe? E aí veio o punk e a disco, né? Com todo respeito, cara, eu gosto de punk, mas naquela época, botou uma outra coisa. Você vê a influência que o punk deu e que, deu uma outra direção, né? Na questão do lifestyle, de comportamento, foi importante, né? Assim, começo da década de 80, por exemplo, você tem ali... 1980, mais especificamente, eu vou dar um exemplo. Heaven and Hell, do Black Sabbath, que é uma coisa bem mais simples e direta, com refrão, coro, um solinho e pronto. É aquilo, né? Muito diferente do que o Black Sabbath estava fazendo até então, né? 1980 sai Back in Black, do AC/DC, que também é mais direto. Refrão, verso, solinho, repete. Aquele esquema, né? Que é o punk do Ramones, do Sex Pistols, né? Que não tinha nem solo, mas também, né? Ficou uma coisa menor no heavy metal, ficou uma coisa mais compacta, né? Outro disco de 1980, o British Steel, né? 80, 81, do Judas Priest, também que tem uma influência fortíssima do punk. Né? Você vê o Sad Wings of Destiny, que é um disco do Judas Priest super trabalhado e não sei o quê, né? Com arranjos e... Aí você vê o British Steel, total influência do punk, né? A coisa mais direta, Breaking the Law, Living After Midnight, músicas simples, ficaram muito mais simples e diretas, mas são os discos mais populares dessas bandas. Back in Black, Heaven and Hell, clássicos, assim, são os discos, do mainstream, né? Por quê? Porque se tornou mais popular, foi o contexto da época, né? Eles fizeram, obviamente, influenciados por aquilo, né? Mas é que mudou uma característica, né? E aqui no Brasil, mano, a gente tá vivendo uma ditadura. Assim, em 79 rolou anistia, né? 82 já rolou eleições para governador. Eu lembro que meu pai foi lá votar, acho que Franco Montoro que ganhou, não sei o quê. O PT, né, começou... Eu estudei do lado da onde o Lula fazia os discursos, em São Bernardo do Campo, né? O Colégio São José.
Inclusive, em 78, eu tive a experiência de ter gás lacrimogêneo no pátio da escola. Porque tava rolando a porradaria, a polícia e não sei o quê. Então, a minha geração cresceu nessa mudança, né, política brasileira que foi tão importante, até Tancredo Neves, que morreu na semana do Rock in Rio, né? Olha as mudanças que estavam acontecendo ali, né? E a década de 80 realmente foi pro rock nacional, né, uma explosão. Paralamas, Blitz, Titãs, entre todos os outros A que gente não tava estão falando ali aí, fora, né? né? No colégio era a divisão claríssima. Quem gostava do rock nacional e a galera do metal. E era assim, tipo, não se davam. E o que me incomodava muito era essa coisa do som, né, mano? De não ter solo de guitarra no rock nacional. Com raras Proibiram exceções. o solo de guitarra, né? Raras exceções, como o Traje a Rigor, por exemplo, ou o Frejá, né? Que sempre teve essa pegada do rock, de botar um solo, de defender isso, né? Mas você viu que, o próprio Titãs deixava um pouco mais pro saxofone, entrou nessa também, né? No rock and roll pra fazer solo. E a porra do pedal do chorus, né? O chorus te traumatizou, né? Eu detestava aquilo, porque todo mundo usava o mesmo pedal pra fazer aquele som, mano. Sabe? Ficou uma padronização. Por quê? Talvez alguns produtores que tomavam conta daquilo e poucas gravadoras. Era um pouco Era uma fazendo, ou duas né? rádios que rolavam, então tinha uma padronização do negócio, né? A gente tava conversando do Lobão, né? Que mete o pau e fala tudo. Porque ele tem razão, mano. Ele lutou contra isso, né? De ter qualidade de som, das coisas que estavam sendo lá fora comparado ao que estava sendo aqui no Brasil. Som de bateria, som de baixo, de tudo, né? De vocal e tudo. Então demorou um pouco pro Brasil começar a ter... Em 89, nós gravamos o Beneath the Remains. O Rock in Rio foi importante pra você, né, André? Pô, sensacional. Eu fui, né? Ozzy, Iron Maiden. Você pirou vendo aquilo ao vivo na tua frente? Maravilhoso. Aquilo foi maravilhoso, mano. Foi uma sensação maravilhosa de perrengue, né? De, lama até o joelho, com mijo, com merda, com tudo. Você tinha quantos anos? 85, eu tava com o quê? Com 88 eu fiz 20, tava com 17 anos. Então tu foi adolescente mesmo. Eu tive que... Pegar minha mãe teve que ir juizado pra ir de ônibus sozinho, né? Pro Rio. Porque muitas pessoas que vêm no podcast falam que talvez se não tivesse assistido Rock in Rio não teriam se tornado músicos profissionais. Sem dúvida. Rock in Rio foi uma revolução, mano. Todos os Rock in Rio, né? Porque o Sepultura tocou em quase todos. E, eu fui como fã em 85, em 91 eu tava no palco com Sepultura. No Maracanã com Guns N' Roses, Megadeth e Judas Priest, né? Aliás, eu fui em muitos jogos do Flamengo. O único dia que eu vi aquela merda tremer foi no dia do Guns N' Roses, bicho. Parecia foi lindo. Aquela merda parecia que ia cair. Aquilo foi lindo. E tocamos em vários Rock in Rio, tocamos em Lisboa, tocamos em Las Vegas. O Rock in Rio tem uma trajetória junto com Sepultura muito interessante, muito significativa. Foram shows muito importantes pro Sepultura, sabe? Foram divisores de fases, assim, né? Vamos dizer. Porque o primeiro Rock in Rio no Maracanã foi quando a gente tocou Orgasmatron pela primeira vez. Foi a primeira vez que a gente tocou Orgasmatron, um cover do Motorhead, que tocou na rádio. Tocava no 89, tocava em rádio rock, assim, tocava normalmente, né, a música. Que foi um feito, né, pro Sepultura em 1991, tocar na rádio, né? E aquele uma versão Rock in Rio balizou vocês. E muita gente até hoje acha que Orgasmatron é uma música do Sepultura. Muita gente acha que é uma música nossa, né? De tão conectado, né, que ficou essa versão com a gente, através desse show do Rock in Rio. Nós ganhamos o prêmio da MTV também, quando a gente fez o show no Pacaembu, naquele show caótico lá, para 40 mil pessoas, que morreu gente e tudo. Mas nós filmamos aquilo e ganhamos o prêmio da MTV, fomos lá para Los Angeles, acompanhamos lá. Eu vi Prince, Van Halen, Metallica, Queensryche, Paula Abdul. Mano, foi assim, vivendo o sonho, né? Você vê, MC Hammer tava passando atrás, aí você vê o Paul Stanley. Nós conhecemos o Hetfield e o Jason Newsted do Metallica essa noite, entendeu? Os ídolos, né? A partir daí a gente começou uma amizade muito legal, e principalmente com o Jason Newsted, né, o ex-baixista do Metallica. Enfim, são momentos mágicos, né, de você conhecer... a Cindy Crawford passou do meu lado, cara. Mano, eu tava Alice no País das Maravilhas, né? Uma viagem de ácido, assim, né? Essa foi muito referência. Cindy Crawford em 91. Nossa, ela era... Mano,
É porque a gente já tá ficando mais Não, velho, né? além Os de mais outros jovens, modelos e atores e, né, músicos e empresários, pô, e a gente ali no meio, né? Porque ganhamos o prêmio da MTV, que deu direito pra gente ir lá, conhecer a A galera e MTV tudo. no Brasil foi importante pra MTV no vocês também, Brasil, né? sim, a gente participou da criação da MTV praticamente. Sepultura e MTV cresceram juntos, né? Através dos clipes, obviamente, e através das premiações, onde a gente conheceu Carlinhos Brown, Chico Science, onde conhecemos Gilberto Gil, todo mundo, essa galera que se juntava, Marisa Monte, Você né? falou aquela história lá fora pra mim, de que as pessoas acham que o metaleiro é agressivo, e etc. Sim. Eu acho que talvez seja pela aquela reação, né, com Erasmo, né, no Rock in Rio E 1. por que assim, as pessoas só lembram disso em relação mas eu ao acho heavy que metal, mano? parece que é isso, né, como se só fosse isso, né? Mas Você só falou falam disso, mano. Assim, porra, que na beleza. verdade pra mim é um erro muito mais de escalação do que da Não, audiência, assim, né? isso foi em 85, o Teve Carlinhos o Brown Brown foi ali depois, Mas muito mais de escalação, porque que passa por uma ousadia do Rock in Rio de falar, não, peraí, cara, eu vou juntar sim Brown com Teve o metal lance no quando a mesmo gente tocou em dia. 91 com o Lobão também. Com né, o Lobão que ele inclusive, entrou. Mas ele também já entrou provocando, que ele já entrou Sim, sim. com chapéu, com um negócio de Mas é interessante porque o Lobão entrou fazendo um rock com a escola de samba Mangueira, samba, né? é. Que foi uma coisa que o Sepultura eventualmente fez depois, né? Com essa coisa de introduzir a percussão e essa coisa toda, né? Mas eu acho que passa mais pela escalação, porque realmente é difícil unir pessoas, né? Cara, mas assim, E o Rock in Rio teve sempre essa foi uma ousadia, época, né? uma coisa de mal educação brasileira, vou te falar, mano. Porque o Sepultura tocou ali, naquela mesma época, cara, nós tocamos em festivais com Peter Gabriel, com Alanis Em Morissette, outros lugares do com mundo não aconteceu Sting. isso. Acontece direto, em vários lugares. Nós tocamos em festivais em Jerez de la Frontera, por exemplo, sul da Espanha, onde tem música flamenca, né? Aquela coisa. Tocamos com grupos flamencos, Sepultura, Toto e música flamenca. E tudo Tava lá no certo, e a meio. audiência Por ali. quê? Porque o Sepultura também abre espaço por causa da percussão brasileira, da viola caipira, das melodias de Brasil e coisas assim que soam mais exóticas. A gente colocar uma camisa amarela dentro do preto do heavy metal, né, da vestimenta. Então chama a atenção. São fatos novos, né, dentro do estilo, né? Então sempre abriu portas pra gente fazer esse tipo de festival, tocar em festivais mais ecléticos, né? Mas também você vê na história, você vê ali Black Sabbath, Yes e Fleetwood Mac. Sempre teve isso, sempre teve essa mistura. Aqui no Brasil que tinha essa coisa de que você falou da escola. Ah, o rock nacional tá aqui, o cara do skate tá ali, o cara que gosta de MPB tá ali, e tinha isso realmente. Eu andava com a galera do heavy metal e tinha a galera do skate que usava o Mad Hats no pé. Mad Hats, caramba. Né? Mad Hats. E Mad tinha outra Hats. galera que era mais punk, a galera mais headbanger. Mas aos poucos, mano, a gente viu que tudo era igual, a gente curtia a mesma coisa praticamente. Era só linguagens diferentes, né? E foi juntando tudo, um influenciando o outro, e o heavy metal foi crescendo, absorvendo e criando novas sensações com outros estilos, né? Essa cena aqui dos anos 80 do metal no Brasil, né? Acabou que o meu amigo Claudinho Bess, querido amigo que era do Taurus, ele falou, cara, que vocês, na hora que pintou uma oportunidade, vocês foram, né? Sim. E outras bandas não foram. Como que pintou essa oportunidade? Como foi pra vocês? Porque você falou que você nem inglês você falava, né? Pois é. E a gente não tinha internet, não tinha nada, então eu imagino como que deve ter dado um medo, né? De sair do país, sair de perto da família. Não lembro de ter medo, Não. mano. Não lembro de ter receio, não. A gente não via a hora de sair, mano. O que você acha que chamou a atenção da gravadora? Puta, aí teria que perguntar pra eles. Não sei. Acho que o nosso foco, o nosso profissionalismo, a gente saiba todo dia. E aí eu tenho que falar que as nossas famílias, tanto a minha, como do Max, do Igor e a do Paulo, foram fundamentais, cara. Porque eu tive vários amigos com a minha idade naquela época que tiveram que procurar emprego pra se sustentar, pra trabalhar, pra comprar um tênis, pra fazer as coisas. E, cara, a nossa família deu total apoio. Eu fui pra Belo Horizonte, minha mãe ainda pagava a escola, me dava uma grana de vez em quando, porque você não fazia grana naquela época, né? Mas um pouco que a gente fazia, a gente pagava a conta de telefone, algumas coisas da casa do Max lá, porque eu morava lá, né? Me mudei pra lá, enfim.
E o pai do Paulo também, mesma coisa, o pai e a mãe, e a dona Vânia, né, a mãe do Max e do Igor, que era apoio total e restrito. Por quê? Porque eles viam que a gente era muito focado, muito dedicado, mano. A gente só falava nisso, só pensava nisso, só ouvia isso. Ia todo dia pra casa do Paulo, onde a gente montou o nosso lugar de ensaio. E ficava lá, passava a tarde inteira tocando, ensaiando, sonhando, né? Ah, vamos fazer isso, puta, imagina fazer aquilo e não sei o quê. E a gente era muito unido, né? Muito profissa nesse aspecto. Muito disciplinado, sabe? Disciplinado, mano. A gente fazia todo dia porque a gente tinha um foco, mano. É isso que nós vamos fazer, e fazia com muita naturalidade. Tinha pressão, mas a gente não falava, se não acontecer nada até setembro, eu volto pra São Paulo, vou fazer outra coisa. Não tinha isso, entendeu? Vamos fazer, mano, as coisas estão acontecendo, as coisas vão... Porque a gente tinha certeza do que a gente tava fazendo, sabe? É difícil explicar em palavras, né? A gente tinha muita naturalidade naquilo que a gente fazia, mano. Fazia sem medo, não tinha medo. Tinha medo, vou para os Estados Unidos, sei falar inglês, vou pra Europa. Cara, vamos! E como que foi chegar? Foi lindo, cara, foi lindo. Chegamos lá já com um nome, porque o Beneath the Remains já tinha saído, Sepultura já tinha... Tanto é que a gente conseguiu uma turnê muito boa com o Sodom, que é uma banda alemã que estava no momento, no auge deles. Estavam na charts alemã, né? Na parada. E foi uma coisa que aconteceu pela primeira vez com aquela banda, né? Então a gente pegou uma turnê importante já, primeira vez. Viena foi nosso primeiro show, onde eu vi 2 caras da Hungria com a camisa do Sepultura cantando letra do Beneath the Remains. Eu falei, caralho, mano. E não tinha caído o muro ainda, né? Então a Hungria ainda tinha aquele aspecto comunista, aquela coisa do outro lado do muro e não sei o quê. Então eu falei, caramba, mano. Aquilo me deu uma resposta, sabe? Eu falei, puta, eu acho que a gente tá fazendo alguma coisa que vale a pena. E tem momentos da vida que esses sinais fortalecem a nossa certeza, muito, né? É inesquecível. Eu lembro desse momento até hoje, mano. Foi mais significativo isso do que estar ali com o Sodom, né? Porque a gente tava tocando pros fãs do Sodom, era a minha ideia. Quando chegaram Mas não, lá, chegou um cara com a camisa de Sepultura, os caras estavam lá pra sinal, gente, né? entendeu? Questão de equipamento e técnica, vocês sentiram quando vocês chegaram ali um determinado desnível, assim? Sem dúvida, a gente tava aprendendo tudo, né? Mas, cara, a gente pegou... Sangue nos olhos, né? Destruímos. Porque a gente chegava no palco e tocava. Só isso que a gente sabia fazer, mano. A gente tava ali pra aquilo, entendeu? E como a gente não tinha muito pouco show no Brasil, a gente não tinha muito essa referência. Nunca tinha visto Sodom, nunca tinha visto Creator, Slayer, Metallica. Todas essas bandas que a gente ouviu, nunca tinha visto ao vivo, né? E a gente só tinha referência do disco, que era sempre perfeito. E muitas das bandas que iam pro palco eram uma porcaria, os caras não sabiam tocar direito, né? Enfim, eram bandas muito amadoras no sentido ao vivo, porque tinha pouco show, estavam todo mundo começando, né? O próprio Metallica, cara, você vê assim que os caras eram bem crus ainda, né? Comparado com o que eles são hoje, etc, né? Ou a evolução, né, que eles tiveram como músicos, né? Acho que a exceção era o Cliff Burton, né? Talvez o Cliff Burton já veio pronto, né? Porque o Cliff Burton era um fenômeno no baixo, né? Um cara super criativo, super destemido também. E que deu outro tempero para aquela música, né? Do Metallica, enfim. Então, na verdade, o play de vocês não tava atrás, né? Da galera. Então, e a gente fazia aquilo para ser o melhor mesmo, né? Na nossa própria capacidade, né? De tocar solo, o Max conseguiu ir para... Quando a gente assinou um contrato, né? Ele conseguiu uma passagem para Nova York, nem lembro como, enfim... Ficou 2 dias em Nova York, deixou Esquizofrenia, que a gente tinha feito com a Cogumelo, independente, deixou Esquizofrenia na mão de pessoas-chave, né, de gravadora e tudo, e a Roadrunner foi a que respondeu e arriscou. Vamos assinar esses caras aí, vamos ver o que vai acontecer. Foi assim, né? Foi. A gente assinou um contrato, cara, que tinha, sei lá, 500 páginas. A gente traduziu para o português, ficou 600 páginas. A gente entendeu menos ainda. Foi eram 8 discos, cara. Era um contrato absurdo, a gente nunca ia ganhar nada. Tanto é que, eventualmente, a gente trocou alguns pontos para ficar mais justo, mas nunca foi um contrato maneiro, bom. Raramente também o primeiro contrato é bom, né? Mas, cara, é a encruzilhada, né? É a história do Robert Johnson, do blues, assinar o contrato com o demônio,
Mas foi o que colocou a gente no mapa. Mas vocês chamaram o advogado, viram tudo Mas certinho? ninguém sabia mexer porra nisso. Em nenhuma. 1988, mano. Um contrato da Roadrunner. Ninguém sabia o que era isso. Não tinha paralelo, entendeu? Por isso que eu falo que o business, ele não tem um formato, ele não tem uma fórmula. Cada banda vê de uma forma diferente. E ó que, pô, já trabalhei com Anthrax, já trabalhei com Metallica, trabalhei com bandas menores, maiores, que Sepultura, outros estilos, trabalhei com Paralamas de Sucesso, trabalhei com Titãs, com Skank. Cada um tem uma maneira de ver o business, mano. Totalmente única. E é isso que é a criatividade de cada um, sabe? Por isso que eu acho que é esquisito músico dar palestra de business. Tudo bem, é igual falar inglês. Falar, ó, good morning, I love you. Mas pra falar inglês, você tem que ir lá falar, né? Por isso que a gente não falava bem. A gente tinha um inglês de escola, mas começou a aprender inglês na estrada, na raça, Na né? vida mesmo. Na vida, de ouvir muito. Você vai pra Alemanha, o pessoal fala muito mal inglês, você não fala quase nada. Aí você cria uma maneira de se comunicar ali, né? Você faz acontecer. Nada é pronto. E o que é pronto não é bom. Sabe o que eu quero dizer? Tipo, não tem uma coisa industrializada, assim, ó. Isso aqui tá um aplicativo de fazer turnê na Europa, em 1988. Não existe isso. Aliás, mesmo com os aplicativos de hoje, não existe isso, né? Você tem que ir lá fazer. A academia vai te dar até um certo ponto informações de como acontece o negócio, mas um médico vai ficar lá no livro até quando? Por isso que tão cedo ele vai para o hospital para fazer estágio. Estágio não é... Ele fica ali, eu esqueci o nome também. Também. Mas é a mesma coisa Plantão. no músico, plantão. Aqui a galera que tá no estúdio, você vai lá, aprende o negócio, mas tem que estar no estúdio, fazer o negócio, tirar o cabo, como aconteceu os problemas aqui, né? Achar soluções e tudo. Você não aprende isso na escola, né? E na música é a mesma coisa. A gente teve esse privilégio de ir. Pô, eu sei o que é um Mi maior, eu sei tocar, a gente sabe tocar. Mas, cara, tocar numa sala de ensaio em BH é muito diferente de você estar num palco em Viena, no seu primeiro show internacional. E nós não sentimos esse peso. Como falam no futebol, né? O cara não sentiu o peso da amarelinha, né? Camisa é como não se a pesou. gente estivesse vestindo a seleção brasileira, representar o Brasil fora do Brasil, né? E não sentimos peso, a gente curtiu pra caçamba. Pelo contrário, a gente se alimentou daquilo. Aquilo, puta, mano, é isso, né? Tocar no Marquee Club, em Londres, mano. E antes do Sodom, local lotado. Sepultura acaba de tocar, vai todo mundo embora. 80% vai tudo embora. Fora da Alemanha, todo mundo queria ver só o Sepultura. Na Dinamarca, na França foi assim. Então, cara, a gente via aquilo, sentia aquilo e falava, mano, alguma coisa realmente a gente tem de especial, ou tá acontecendo, né? Essa coisa do Brasil, de ser exótico. Pô, os caras estão vindo do Brasil, os caras não são preto, não estão tocando samba, ou não estão... Cadê as mulatas? É porque é o estereótipo do brasileiro. Estereótipo, né? Total, que naquela época ainda era muito mais... Ou seja, ser brasileiro... Zé Carioca, né? Zé Carioca. Ser brasileiro, então, pra vocês foi um trunfo. Da gerar a curiosidade, né? Eu acho que... ser diferente. Podia ser argentino, podia ser colombiano, sei lá. Não é pelo fato de ser brasileiro em si, mas de uma coisa diferente, um tempero diferente. Obviamente com as características da cultura brasileira, porque nós somos brasileiros, né? Naquele momento ainda não tinha nenhum elemento percussivo na... Não assim, não. Inner Self era uma letra que falava muito disso. Living on the Dirty Streets, alguma coisa, Walking on the Dirty Streets, aquela coisa de São Paulo. Tanto é que o clipe mostra muito isso. A gente na cidade de São Paulo dando um rolê na Paulista, andando de skate na pista lá de São Bernardo, coisas assim do nosso dia a dia, para mostrar que, pô, o Brasil não é só selva, o Brasil não é só praia e bundas de Copacabana, né? E a gente incomodava um pouco isso, essa visão que o exterior tinha do Brasil. Uma visão limitada, não mentirosa, mas limitada, né? Dentro de um estereótipo que talvez o Brasil, bossa nova, enfim, né? Pelé, Ayrton Senna. E hoje o Sepultura é mencionado junto com tudo isso, né? Carmen Miranda, Mutantes, né? Artistas brasileiros que fizeram realmente um impacto fora do Brasil. Carmen Miranda é um fenômeno de Hollywood,
né? Se a gente fosse colocar talvez Carmen Miranda tenha sido a maior de Mano, todas, né? sem dúvida nenhuma. Pioneira, primeira a levar o Brasil pra fora de uma maneira muito natural. Obviamente criaram um estereótipo depois dela, né? Essa coisa do chapéu com as frutas e não sei o quê, né? A dança, né? Virou um estereótipo, mas foi ela que criou aquilo naturalmente, né? De uma característica do brasileiro de ser, né? Coisa do Zé Carioca também, a coisa da malandragem, né? Aquela, tá tudo certo, vamos Que aí, também calma. né? Que também é. Mas ficou muito nisso, né? Ficou muito nisso. E muita gente não teve essa informação de que, pô, existe São Paulo, existe o concreto, existe o punk, existe brutalidade policial, a incompreensão da sociedade de cabelo comprido. Escutei de tio meu falar que, pô, músico é tudo vagabundo, isso não é emprego, isso aí não é profissão. Pô, na minha geração era assim, imagina na geração da Carmen Miranda, da Chiquinha Gonzaga, né? Mulheres ainda. Uau. Né? Então, pô, a arte, a música, ela é muito poderosa, porque realmente quebra paradigmas e quebra tradições nocivas, né? Tradições que não deixam evoluir, né? Querem ficar ali em 1950, sei lá, que parte do passado as pessoas querem ficar, mas acho que a gente tem que aprender, né? E se influenciar e evoluir sempre. Quando vocês chegam na Europa, nos Estados Unidos, em relação à estruturação do negócio como um todo, como que vocês vão estruturando o negócio de linhas de receitas, etc? Foi sempre uma bagunça, sempre velho. Uma bagunça. Sepultura, a história do Sepultura, até 2014, quando a gente realmente tem essa estrutura que a gente tem até hoje, dos empresários e tudo, e da nossa própria maturidade de crescer dentro do assunto. Cara, demorou esse tempo todo. Pra caralho. Por quê? Era a mãe envolvida, era a esposa de um, era irmã do outro, enfim. A gente sempre foi assim. Funcionou como uma empresa familiar, né? Tem o seu lado bom para algumas coisas, mas, cara, tem o seu lado horrível, que você não tem objetividade, você não tem o planejamento de business, sem a emoção, ditar as direções. Enfim, o Sepultura sempre foi muito caótico nesse aspecto, né? Mas foi o que foi, né? Não tô reclamando. A gente teve que passar por tudo isso. Isso, em vários aspectos, ajudou a gente a ser o que a gente é artisticamente, aos discos que a gente fez, os lugares que a gente foi. Fomos para Phoenix, morar lá, mudar e etc. As mudanças que a gente fez passaram por tudo isso, né? Mas chegou um momento que ou vai ou o negócio vai desmoronar, porque a gente começou a ter vícios de sempre depender do humor de uma pessoa, ou se ela tá de bico ou se não tá. O business não pode ser refém disso. O business tem que ser objetivo, mano. Se tá de mau humor, beleza. Depois da reunião, você vai lá, toma um negocinho e vai assistir Grey's Anatomy. E relaxa. Mas agora a gente tem que falar sobre isso. E aqui, tá aqui, ó. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Vamos fazer, beleza. E vamos, entendeu? Mesmo se não concorda, se acha que é esquisito e tudo, o próprio modus operandi das coisas vai mostrando caminhos, né? Você coloca possibilidades, mas é aquela coisa da academia e do plantão e do estagiário. Você tem que botar em movimento, né? Você tem que fazer as coisas acontecerem, né? E então demorou realmente para a gente ter essa noção e essa coragem também de enfrentar essas mudanças, né? Com holds também, a gente já foi processado por hold, que considerava amigo e etc. Não existe isso, né? A gente tem um respeito, eu tenho, obviamente, muitos amigos do business, mas na hora do business é outra coisa. Aqui, cadê o recibo? Cadê o negócio? Tá pagando imposto? Tá, né? Hoje a gente tem uma, a gente não ia sobreviver nem à pandemia, nem à saída do Eloy Casagrande se a gente não tivesse tão organizado e focado do jeito que a gente tá, mano. Sabe? A gente cresceu, inclusive, na pandemia. Fizemos um disco, fizemos Sepulquarta. Toda quarta-feira a gente tinha um evento que falava com os fãs, fazia entrevista com amigos, músicos, tocava, né? Fazia aqueles vídeos caseiros, né? Da época da pandemia. E contava história do passado, a gente tinha um storyteller. Tudo influenciado pelo disco Quadra, porque o Quadra saiu em fevereiro de 2020. Março, o mundo acabou, né? Parou. Não acabou, mas parou. Então, a gente ficou frustrado de ter que cancelar a turnê, de ter que, né? Daqui 3 meses volta.
Daqui 3 meses volta. E ficou 2 anos, né? O entretenimento, as bandas foram o primeiro a parar e o último a voltar, mano. Voltou Já tava rolando futebol, já tava rolando basquete, já tava rolando não sei o quê. Tentaram fazer os shows com carro, né? Os drive-thru lá, que a gente nem fez isso porque o Derek tava nos Estados Unidos, não tinha como comunicar, não tinha como viajar, não tinha como fazer nada, né? Então a gente fez tudo virtual. A gente se reinventou. Uma banda que vive na estrada, pra mim, Sepultura era a estrada, tour, palco. Falei, como que a gente vai ser banda agora? Se reinventamos. Sepulquarta, fizemos um disco, etc. Tudo aquilo que eu falei. E tudo isso porque tá organizado, tá focado, tem uma base, financeiramente também, tem uma reserva, a gente tem planejamento, a gente tem calendário. E, cara, sensacional, fantástico. Isso muda tudo, né? Demorou, né? 2014, foi a mudança, né? Significativa que a gente fez em todo o aspecto de managers e de como Sepultura funciona. E hoje a gente tá mais forte do que nunca, mano. É uma empresa muito sólida. E como eu falei, o Eloy definiu a saída dele 3 semanas antes do primeiro show de despedida, que foi anunciado, né? Que a gente trabalhou 2 anos para fazer. E em 24 horas a gente tava fechado com o Grayson. Não teve desespero, não teve gritaria, não teve nada. Vamos pensar, mano. A gente conhece tanta gente, né? Música que não falta. Fala, conversa, não sei o quê, liga. Porra, do caralho. Mas preciso falar com meu pai, com a minha mãe. O cara tinha 20 anos, né? Quando ele falou 21. Falamos, tivemos uma reunião fantástica, cara. Os 4 managers, nós temos 4 managers. E eu, com o pai e a mãe... São 4 managers? Sim. Com coisas, né? Áreas a estrutura diferentes. É grande, né? Não dá para um cara só tomar conta de Como royalties. que é dividida essa estrutura de vocês? A gente tem o Tom e o Rodrigo, que são aqui do Brasil, que é o quartel-general mesmo, que as decisões são feitas aqui junto com a banda, né? Mais especificamente comigo, né? Que a gente resolve as coisas aqui. Tem o Daniel Reagan, que é um cara que organiza mais as turnês, as bandas, ele fala com o booking agent, né? Quais bandas estão disponíveis, quais lugares que nós vamos tocar, que tipo de turnê vai fazer, fala com a gravadora, fala com a empresa de camiseta, de merchandising. Tem o Frank Hessing, que faz a parte mais burocrática de royalties, de renegociar contratos antigos que estão parados, que não sei o quê, chegar pra gravadora. Ele faz o nosso publishing também, onde bota música em filme, bota música em propaganda. Enfim. O streaming pra vocês hoje é uma belíssima fonte de receita, né? Não. O streaming não é, né? O streaming é uma farsa. Não, falo streaming que eu falo de Netflix, HBO, séries. Sim, são possibilidades, sem dúvida. O Sepultura tem várias músicas em várias séries aí, filmes. Porque o metal deu uma crescida com essas séries, né? O próprio Metallica, Stranger Things, Sim. né? Por isso que eu te perguntei, essas séries hoje realmente furam bolhas, né? Mas assim, até de antes, né, dos seriados, assim, sei lá, em qualquer coisa que tenha a marca ou a coisa do Sepultura que seja fora de turnê e de álbum, o Frank faz, né? Mas a gente tá sempre juntos, né? Ninguém decide nada unilateralmente. A gente tá sempre... Por quê? Porque a gente tem um planejamento, tem um foco, né? Desde o anúncio da turnê, de despedida, onde que nós vamos tocar, vamos mais 2 anos, a gente quer fazer com calma, não quer fazer nada correndo, tem muito lugar para ir, 80 países, né? Cada disco que a gente solta são 3 anos de turnê no mínimo, porque tem muito lugar para ir, né? A gente não só tem o mercado brasileiro, como a maioria das bandas aqui tem, né? A gente tem o mercado americano, canadense, tem a Europa inteira, África, a gente vai para todo lugar, já tocamos em todos os continentes, né? Você vê como o metal é popular, como o metal realmente tem uma pegada que não depende de, como a gente disse, né, de hit, de quem tá na capa, quem tá no charts ou não. É uma coisa muito, muito única. O que me surpreende um pouco na questão do metal é que vocês criaram um ecossistema único, né? Que independe de tudo isso que a gente falou. Então, desde lojas de disco, imprensa especializada, a coisa do merchandising é muito forte no metal. Merchandising, né? Puta, merchandising é o que sempre salvou, na verdade. Porque disco, assim, a gente tem aqueles contratos, né? Que, porra...
A gente gastava muito para fazer disco. Conseguiu renegociar esses contratos antigos? Sempre. Tem sempre uma coisinha para renegociar e tá sempre um processo, né, bem burocrático, mas que evolui. Hoje a gente tem uma relação muito boa com a Roadrunner, inclusive com os Irmãos Cavaleiras também, né, de business, porque a gente tem muita coisa juntos, né? Caixa de vinil, ou uma música que vai entrar num filme, a gente tem business junto ainda. Apesar de não estar na mesma banda, não trabalhar juntos, a gente tem uma história, né? Então tudo isso passa por isso, por essa organização, deixar a emoção de lado. Não quero saber se o Max tá certo, se eu tô certo. Ah, lembra aquilo, não sei o quê. Você falou, pô, isso é irrelevante, mano. Vamos fazer business. Não quero falar com você, você não fala comigo. Não tenho vontade nenhuma, né, de ter relacionamento, enfim. Mas a gente precisa trabalhar junto. Tem um produto muito valioso. Um ativo muito valioso, né? Que a gente fez junto isso, né? E eu continuo fazendo, junto com os meus parceiros agora, o Grayson e o Derek, né? Enfim, como foi com o Eloy Casagrande e o Gian Dolabella, né? Que fizeram parte dessa banda, né? Todos eles fazem parte da história da banda de uma forma ou de outra. Essas saídas todas foram difíceis no momento? Todas, assim? sem dúvida. Nenhuma saída é fácil. Pelo ponto de vista interno e também a questão dos fãs, né? De como que eles reagem a uma mudança, né? Mas assim, fã sempre vai ser... Eu sou fã também, eu sei como é que é. Eu tenho meus preferidos Mas o rock and roll é isso, cara. Pô, o Deep Purple, por exemplo, o Black Sabbath. Quantas bandas que saíram dessas duas bandas, mano? Whitesnake, Rainbow, enfim. Ian Pace, John Lord, não sei o quê. Emerson Lake and Palmer, né? Cozy Powell veio com o Whitesnake no Rock in Rio. Enfim, o Tommy Aldridge, que tava com o Ozzy, depois foi pro Whitesnake. Né? São várias bandas que saíram dali. Saíram de uma banda. Carreira solo do Ozzy, carreira solo do Dio. Né? É sensacional, né? E, cara, assim, mudança é o fator que a vida é essa, mano. Eu acho, assim, o fã, puta, porque vocês tinham que fazer um negócio mais Arise, vocês têm que fazer... Cara, eu não tô mais em 1991, mano. Eu não tô mais lá. Já tá feito. Vai lá ouvir o Arise, tá feito, é aquilo. A Roots tá ali também, né? Pra que eu vou chegar em 2024 e tentar copiar uma coisa que eu fiz em 92, cara? Não tem sentido nenhum. E o Arise vai fazer parte da minha vida, da minha maneira de escrever pra sempre. Direta ou indiretamente. Tá lá, tá feito. Ainda toco música daquele disco todos os shows, né? Então eu tenho um relacionamento com aquele disco todo dia, praticamente, né? Ele não tá morto ali, né? Mas é uma evolução. Você não vê um disco do Sepultura igual ao outro. Porque ele não tem que ser igual ao outro. Você não é mais a mesma pessoa. Nunca. Né? É o que eu falei todo dia, a gente cria um Sepultura novo, a gente se cria. Falei, pô, amanhã tem pessoas ali que quer mudar de sexo e vai lá e muda de nome. Você pode fazer qualquer coisa na sua vida. Você vai para o mesmo trabalho, para as mesmas coisas, porque você está condicionado àquilo, você tem que pagar conta, você acha que não tem outra possibilidade. Mas quantas pessoas já chutaram tudo e foram fazer período sabático, largaram família, largaram tudo e foram viajar para o Peru, ficaram um ano fora e depois voltaram uma outra pessoa, né? Tudo é possível. Eu acho que essa liberdade é que as pessoas têm muita dificuldade, né, de perceber, né, possibilidades e medo de mudar. O que os outros vão falar? Eu acho que esse é um ponto importante. O que os outros vão falar... O que os outros vão falar? Paralisa muita gente, né, cara? Em todos os processos, né? Totalmente. Cara, você falou várias coisas, eu continuo tendo muita curiosidade, porque vocês poderem existir, né, todo o ecossistema do metal, sem precisar estar bombado no TikTok. Apesar que as bandas estão usando, é muito legal ver as bandas também usando, né? Sim. Metallica, a galera tá ali, Paul Stanley, usando TikTok, usando as mídias, né? É inevitável. Mas o que você acha pra alguém que que quer ser artista, ou que já é artista, ou que é de uma banda de rock? O que tem nesse ecossistema de vocês que fez com que vocês pudessem existir, ter o tamanho que vocês têm, independente se tá um vídeo viralizado, se a música tá tocando no rádio, se tem um hit ou não tem um hit? Porque tem um aprendizado aqui. Você acha que é o cuidado com o fã? Quais são os pontos que você acha, olhando assim pro todo, não só pro Sepultura? O que faz esse ecossistema ser tão
Cara, ele existe sem a necessidade de ser trending, né? É o respeito ao presente, ao contexto do dia. Mas esse é um lugar mais hoje. subjetivo, mas... Não, para nós não. Não, é totalmente ao contrário. É o mais objetivo possível. Subjetivo é o passado e o futuro. Isso que é subjetivo. Eles não existem. Todo o nosso relacionamento com o passado e futuro é feito no agora. Nesse momento. Não existe outro. Qual passado que você quer voltar? 85 ou ontem? Como você mede o seu passado? Tem mais passado ou menos passado? Não. Tem futuro? A gente só vai saber no presente. Né? O objetivo é o agora. Tudo acontece agora. O que a gente sente, dor, vontade de ir no banheiro, sono, é tudo agora. Não é amanhã nem ontem. Entendeu? É hoje. Mas o que você acha que tem no que isso. vocês constroem? Assim, o fã, você fala do fã. Cara, porque o com fã... todo respeito, o fã que se foda, mano. Porque, cara, qual que é o fã do Sepultura? Cara, tem tia, tem gente que acompanha há 40 anos, gente que começou a ouvir ontem. Tem cara que curte reggae, tem surfista, tem ator de TV. Não tem um estereótipo fã do Sepultura. Como você vai fazer arte e música pensando no fã? Isso não é arte. Isso é uma outra forma de escravidão. Ah, não, eu preciso fazer o som que o cara lá vai gostar. Cara, o fã de heavy metal é muito chato, cara. É um dos caras mais chatos que tem, porque tá sempre comparando. Tá sempre, o cara não fez aquela nota ao vivo, não sei o quê. O fã de Sepultura nem tanto, mas o fã de metal técnico, não sei o quê, tá sempre preocupado com se vai tocar, não sei o quê, e esquece de curtir o momento, né, o show. Tá sempre preso ali no que foi no passado, no disco, né. E eles sabem tudo, né? O disco é só um registro de um momento. Ele não é a verdade definitiva. Ele é um registro de um momento, daquele presente, né. E, porra, as músicas evoluem. Vê o Bob Dylan fazendo um show, por exemplo. O cara toca o que ele quiser, do arranjo que ele quiser. Não é porque foi gravado em 1968 que ele vai fazer igual. É o presente, é respeitar o presente. Muito fã sai com o nariz torto porque tá esperando aquilo que ele criou do passado dele. Ah, eu quero ouvir aquilo. Você não quer nada, cara. O Bob Dylan, quando você ouviu pela primeira vez, você nem sabia que ele existia, mudou sua vida. Hoje você tá no show porque aquilo mudou sua vida. Então deixa o Bob Dylan mudar sua vida de novo, hoje. Não cria expectativa, né? Vive o momento. Se você não gostar é outra coisa, mas enfim. É porque tem uma fidelidade no metal, né? Você mesmo falou ali, fala pra mim, cara, passa de pai pra filho. Mas é muito difícil essa coisa. Ah, porque a primeira formação é melhor. Ah, o passado é melhor. A gente tem essa ideia, né, do que é mais velho é melhor. Você vê ali piloto da Fórmula 1, por exemplo, Nelson Piquet, fala, mas no meu tempo não tinha esse negócio. E daí? No seu tempo, os limites da tecnologia eram esse, e você foi gigante nesse. Ah, porque no tempo do Pelé a chuteira era tal, não tinha essa chuteira de outros. E daí? O Garrincha foi foda. Isso é irrelevante, é irrelevante. O Pelé seria Pelé em qualquer época. O Ayrton Senna em qualquer época. O Piquet em qualquer época. Eles são gênios da arte que eles fazem. Por quê? Respeitam o presente e os limites do presente. Da velocidade, da perspectiva. As coisas vão mudando. 100 metros rasos. Até onde o ser humano vai chegar? 5 segundos, 100 metros? Quanto vai ser? Né? Qual que é o limite? A gente tá sempre querendo, né, quebrar esse limite. E isso é de acordo com o presente, com a tecnologia do presente, ou a sapatilha que o cara vai correr, que é leve, que tem tecnologia, não sei o quê. Não teve aquela época dos nadadores que tinham o corpo que proibiram, né? Não sei o quê, né? Então é isso, mano. A referência ela é sempre de acordo com o contexto do presente. Você não pode ler um fato histórico sem saber do contexto do presente. Daquele fato histórico de 68, de 1300 e sei lá quanto, entendeu? Por que o cara fez aquilo? Você tem que entender o que era aquilo, né? Pra julgar de, hoje, acho que o cara foi isso, foi aquilo. Pô, é impossível você fazer isso. Porque você tem uma relação com o passado, hoje sempre. Você lê um livro, pode mudar completamente a sua relação com o passado que você tem, com uma atitude de hoje, né? Você lê uma certa
coisa que aconteceu, um fato histórico, você lê uma outra perspectiva, você fala, cara, mano, mudou completamente a minha história. E o passado tá lá, imutável, entre aspas. Mas não tá, é de acordo com a nossa memória, com nossos sentimentos, com a nossa relação que a gente tem com esse tipo de informação. E como a gente falou aqui, o que você não lembra, não existe. Fala uma coisa aí que você não lembra que existe. Não existe. E você passou por isso. Aí você lê uma foto assim... Cara, por exemplo, minha irmã mostrou uma foto, eu com um gato no colo, né? Falei, pô, que gato que é esse? Caralho, você não lembra? É o Muxinho. Muxinho era o nome do gato. Cara, eu tinha apagado na minha memória que eu tive um gato. A única vez que a gente teve um gato, né? Mas não tinha na minha memória, cara. Na dela tava, né? Não, na dela tava porque tinha foto. Mas ela lembrava. Mas enfim, não sei por que eu não lembrava, acho que eu nunca gostei de gato, mas eu gostava do Muxinho. Mas a gente sempre teve cachorro, enfim. Não foi uma coisa que ficou, entendeu? Então eu sempre falei, porra, nunca tive gato em casa. E não teve, você não lembra, você Exato. não teve. E como é que eu construo o meu presente? De acordo com aquilo que eu lembro. Por que você vai na escola todo dia pra aprender que A é A? Quanto tempo você demorou pra escrever o A? Porra, nem lembro. Cara, você vai pro pré, é quase 6 meses, sei lá, cada semana, aqui tá um pontilhado. Não, tá torto, o A é aqui. Aí você vai na Grécia, o A não é aqui, o A é outra palavra, é outra letra, né? Você é condicionado àquilo, cada um tem o seu presente e a sua relação com aquilo que você aprende, né? E, pô, foi condicionado que o A é A, você foi obrigado a aceitar aquilo, né? O A é A. E ponto. E o cara do lado vai ser A é A. Só o cara fala A. Você fala A. Nunca vai ser igual. Cada um tem uma perspectiva, uma relação com aquilo, né? Mas, pô, você teve que ir na escola, não sei quantas semanas, um mês, pra aprender que A é A. Aí depois matemática. 2 mais 2. Tabuada, vezes, não sei o quê, né? Todo dia. Vamos decorar. E fica decorando. Você olhando agora pra essa AI chegando, mudando tudo, né? Acho que não vai mudar nada no final, cara. Vai ser mais uma tecnologia. Assim, chegou a televisão, vai acabar com o rádio. Chegou a internet, vai acabar com a televisão. Vai acabar com o jornal. Vai acabar com não sei o quê. O CD vai acabar com o vinil. Acabou, mas voltou. Né? Então não acabou. Não tem isso, cara. Porque, assim... é sempre a relação que a gente tem com esse tipo de tecnologia, sabe? É como a gente vai usá-la, né? Quando veio o carro, né? Toda a tecnologia, ou até quando o Uber apareceu, lembra? Quando os táxis ficaram loucos, não sei o quê, e era passeata e não pode. Cara, é irreversível, é inevitável. É trocas, né? E aí que tá quando as pessoas ficam presas ao passado, a certas tradições, e esquecem de viver o presente. Não, tem que ser táxi, porque eu tô fazendo isso há 50 anos. Tem que ser dessa forma. É difícil, a cabeça calcifica. Naquele, né? Não tem mobilidade, não tem maleidade, né? Pra ser maleável para viver o presente. Aí que tá a evolução do cérebro, das coisas. Você ser questionado, você falar com você mesmo, te colocar em situações para você sentir. Hoje todo mundo tem opinião sem sentir nada. E sem saber nada. As pessoas falam da França, falam de Paris, sem nunca ter ido para lá. Sem nunca ter conhecido um francês, ou ter lido um jornal francês, ou alguma coisa assim, sabe? Não francês, mas em qualquer lugar. Tá todo mundo julgando tudo. Julgam o Trump, julgam o Biden, julgam o não sei quem. Nem sabe, mano. Tem a mínima noção de como é a política americana, de como é a sociedade americana. Né? As pessoas não entendem nada de nada, né? E todo mundo sabe de tudo. No Covid, cara, o que apareceu de expert de medicina é impressionante. Todo mundo sabia tudo do Covid. Né? E você entra nessa também, lê. Não, porque chegou o negócio do supermercado, tem que passar álcool, não sei o quê. Completamente fora da realidade, não precisava fazer nada daquilo. Mas o quê? O medo faz as pessoas a agirem de uma forma irracional, né? De deixar essa coisa emocional tomar conta. Por quê? Porque não vive o presente. Tá preocupado, arrependido do passado e ansioso pelo futuro. Né? Que vida é essa? Não, muito louco.
Eu vou repetir só mais uma vez, porque é minha curiosidade mesmo. Por exemplo, eu tô pesquisando muito por que que o funk, né? E aí eu vou atrás das pessoas e pergunto, cara, porque é um ecossistema forte. E aí, muitos me falaram, cara, a questão de existir os bailes passa a ter um lugar onde você testa o novo. Então aquilo reverbera dentro daqueles bailes. As pessoas Sim. sobem aquilo ilegalmente, as distribuidoras vão atrás para tentar legalizar aquilo que subiram. Ou seja, tem um ecossistema que se explica. No digital você tinha Condzilla, GR6, ou seja, portais, grandes canais de YouTube que faziam aquilo ser realimentado no início também. Sim. O que que existe hoje no metal como ecossistema que faz vocês conseguirem continuar chegando a novos fãs? Os fãs que já existem continuam conectados a vocês? O que que existe hoje de ecossistema? Porque mídia especializada, as coisas foram mudando no mundo digital, né? Como que hoje uma banda se divulga? Como que como que essa informação circula? Existem grandes canais, grandes TVs? Como que funciona no metal? Cara, metal... Você acha que é assim, direct to fan mesmo? basicamente direct fan, que sabe os canais onde procurar. Tem as revistas especializadas que estão aí há anos. E que continuam tendo Metal força. Hammer, eu acho que é uma das mais importantes. Vocês têm cadastro de fãs? Por Cadastro exemplo, de via fãs? e-mail marketing, por exemplo. Muitas bandas de metal têm, né? O Pure Jam, por exemplo, de que não é metal, que é rock, Sim. tem uma mala direta muito foda, assim. Eu recebo e-mail deles direto, eles filmam todos os shows, A mandam gente por teve e-mail. fã-clube, esse tipo de coisa, mas hoje em dia não, cara. Hoje em dia a gente tem, por exemplo, meet and greet, né? Em shows que a gente encontra a galera, assina coisa, produtos especiais. É mais pela internet mesmo. Acho que o Instagram, né? Acho que é a ferramenta principal que a gente tem de divulgação de tudo, de Vocês vídeo, têm alguma YouTube. coisa em Patreon, Bandcamp, de vender A gente música? tentou fazer o Patreon também, mas Não aconteceu do jeito que vocês esperavam, né? a gente nem começou. A gente tem um planejamento ainda que eventualmente a gente possa fazer, mas... Cara, tá na estrada. É show. A arte é essa, cara, não é virtual. Né? A arte tá no palco, mano. Assim, o lugar sagrado do artista é o palco. É lá onde se aprende, lá onde você cresce, lá onde você toma porrada, lá onde você vê a sua capacidade de soluções a problemas, né? De fazer o show acontecer, the show must go on. Né? Esse que é o motto, e a criatividade é tudo. E o brasileiro tem essa coisa do jeitinho brasileiro, não pejorativamente. Realmente, o brasileiro é muito criativo. A capacidade de improvisar, O brasileiro, se tivesse a educação de básica, de não jogar lixo na rua, de usar cinto de segurança, de respeitar o vizinho, não jogar entulho na rua, de jogar entulho, sabe? a gente seria imbatível. Cara, brasileiro vai pra Suécia, respeita as leis. Brasileiro vai pro Japão, respeita. Vai pra Alemanha, respeita. E aqui não. Tem brasileiro na NASA, tem brasileiro na Disney, tem brasileiro nos mais altos postos aí, de tudo quanto é tipo de coisa, né? E aqui no Brasil a gente fica assim, patinando, cara, porque acha que é isso mesmo, tomar vantagem, ser o melhor, seja lá que isso signifique, né? Ter um carro mais caro, ter a bolsa Louis Vuitton na festa, andar de Ferrari em ruas buracadas da Zona Leste. Sabe? É tipo uma utopia, né? O Brasil, assim, se tivesse um mínimo de educação, de não quebrar patrimônio público, né? Como o evento de 8 de janeiro. Que tipo de gente é essa, mano? De sair quebrando coisas de Brasília lá, coisas históricas, patrimônio nosso, né? De todo o povo brasileiro. Assim, fake news, né? Essa coisa da divisão política, direita, esquerda. Cara, isso é coisa de ignorante, né? O americano também. O americano tem uma visão assim, né? Que é um país evoluído, então em vários aspectos sim, mas em outros é a mesma coisa. Você vai para, sei lá, para estados americanos, né? Cotton Belt, ali, religião, Texas,
Pô, Texas é Fora muito Austin, diferente, é tudo muito estranho. diferente de tudo os Estados Unidos, sabe? Pra caralho. E por isso que eu falo aqui no Brasil, a gente poderia ter um sistema americano no sentido dos estados brasileiros terem autonomia. Porque é impossível você ter uma discussão nacional aqui nesse país sobre assuntos polêmicos, como discussão de legalização da maconha, por exemplo, eutanásia, aborto, pena de morte, armas, tudo que é impossível a gente falar. Continental, né, É cara? impossível. Então por que não pega a maconha, por exemplo, legaliza no estado do Pernambuco? Ou a eutanásia, a gente pode fazer no estado do Paraná. Enfim, porque os caras querem Mato que Grosso. isso exista, aí foda-se. É o que acontece nos Estados Unidos. Começou a legalização na Califórnia, da maconha, no Oregon, depois Washington State, aí vem um estado, começa a fazer plebiscito. Hoje a maioria dos estados estão legalizados, o Canadá está legalizado, México está descriminalizado. Eutanásia, Argentina, Colômbia, Chile, já estão anos-luz na frente do Brasil. Porque tem uma discussão nacional. Tem gente para ouvir, para falar. Aqui é uma gritaria, é fundamentalismo religioso, ideias retrógradas, ideias de um nacionalismo patético, de um patriota que só atrapalha, ao invés de construir um país para o futuro. O pessoal quer voltar para um passado que não existe. É aquela coisa, qual o passado que você quer voltar ontem ou em 1968, no AI-5? Assim, umas coisas absurdas, entendeu? E o potencial do brasileiro se perde nisso. Em gritaria, em zombar do outro, com estereótipos de esquerda e de direita, né? Enfim. Então, por que no Brasil a gente não poderia ter um sistema desse, onde a gente pudesse ter testes, por exemplo, no Paraná, sobre eutanásia, sobre suicídio assistido, sobre o lance do cuidado paliativo, né? Onde a gente pode ter coisa legalizada, regulamentada. O que é legalização? É regulamentação, é imposto, é controle de qualidade, da onde vem o produto, para onde vai, como ele é feito. Isso é controle. O que a gente tem aqui hoje de não legalização das drogas é isso, é uma bagunça, onde o crime organizado toma conta. E você não sabe E nem eles o que fazem tá a leis usando, que né? eles querem, e pronto, entendeu? É um estado paralelo, né? E, porra, a qualidade do produto. Hoje você entra numa dispensary em estados americanos onde a maconha é legalizada, você vê todo tipo de pessoa e idade ali dentro. A velhinha, a vovó, a tia, o tio, lá com a bengalinha pra pegar o edible, pra ajudar a dormir, ou pra tomar conta de não sei o que de dor, abrir o apetite. Um monte de coisa, entendeu? E não é só fumar, tem um monte de possibilidades. Por quê? Sim. Tem pesquisa, tem investimento, tem estatística, tem números para você ter referência a partir do momento para você evoluir. Por exemplo, no Paraná aconteceu dessa forma. São Paulo quer legalizar o aborto também. Então já tem. A gente já sabe, Já né? tem uma experiência de 2, 3, 4, 5 anos, seja lá o que for. Tem estatística, tem número, aconteceu assim. Em São Paulo a gente pode fazer tal coisa, pode mudar aqui, pode mudar ali, entendeu? E consequentemente, nacionalmente, a gente vai ter possibilidade de discutir, porque tem informação. Não tem só especulação e opinião de Porque todo um mundo sabe estado que tudo. adotou uma determinada coisa vai ter uma experiência pra compartilhar, né? Experiência, vai ter tratamento, vai ter regulamentação, legalização. Por isso que a maconha ela tem que ser legalizada. Ela é um produto muito especial. Não à toa, ela é sagrada para o pessoal Rastafari. Porque ela não somente tem esse aspecto farmacêutico, mas ela é fibra também, pano, corda, material, né? Além do algodão, né? E você vê, assim, a maconha, ela foi difamada, é a maior vítima da fake news da história, né? Pela indústria do tabaco, do algodão e da farmacêutica. Olha isso. São 3 indústrias brutais que foram contra a erva e criaram esse monstro que não existe. Né? Não tem overdose de maconha. Não existe, ninguém nunca morreu de maconha. Só vai comer muito. E o álcool é estimulado. E mata Aqui no todo Brasil, dia, né? o moleque tem que ir pro jogo de futebol, tem que tomar cerveja.
Porra, moleque, tem 15 anos, 16 não bebe ainda? Sabe essas coisas estereótipo de machão, dessa sociedade imbecil, né? De ter que estimular esse tipo de coisa pra homem, outra mulher não pode beber, mulher não pode fazer isso, o homem pode... Enfim, esse tipo de coisa que só atrapalha, entendeu? Então tem várias coisas aqui no Brasil que a gente poderia evoluir, mas que não tem espaço pra discussão. Não, é só gritaria. Cara, você vê no Senado, no Congresso, um quer difamar o outro, quer ridicularizar o outro, né? Ninguém tá interessado no país. Prefeitura de São Paulo, por exemplo, também. Esse trampolim político, né? Pô, São Paulo merece um prefeito que fique 8 anos. Sabe? Reeleição para prefeito. Quando aconteceu em São Paulo? Por quê? É uma coisa política. O Haddad, cara, conseguiu fazer o negócio e foi disputar a presidência, porque não tinha outro, né? E São Paulo fica à deriva. E não só São Paulo, né? Mas é que São Paulo é a maior cidade do Brasil e um prefeito de São Paulo, ele tem um destaque político nacional, Sim. né? Mas a cidade fica aí jogada, porque começa um projeto, aí depois para porque o outro entrou E o outro não vê. E São Paulo fica destruir o largado, legado com buraco, do outro, né? a coisa da multa e os parques e etc, né? A estrutura da cidade, metrô e tudo mais, né? E, enfim, eu acho que o Brasil poderia ter essa possibilidade, sabe? De a gente ter... porque o Brasil é um país muito grande, como os Estados Unidos de várias tendências, Nordeste, Sul, Centro-Oeste, são muito diferentes, né? A maneira de falar, a maneira de ver, a perspectiva do visão de mundo país mesmo. Totalmente diferente. Somos brasileiros? Somos, mas com características diferentes, né? E isso teria que ser respeitado, justamente para a gente poder discutir temas polêmicos, como nação, né? Não só com opiniões e fake news, mas, pô, estudo, regulamentação, legalização. A gente só vai conseguir estudar investimento, empresas vão investir sem medo se a coisa foi legalizada, com imposto, com contrato, com uma coisa limpa e aberta. Todo mundo sabe onde é plantada a maconha, todo mundo sabe aonde vem, aonde vende, como, qual que é. Se tá quiser tudo comprar ali. agora, tá no WhatsApp. Porque tá ali, né? É legalizado. Você tem informações de preço, de venda, de lucro, de prejuízo. Enquanto isso, as de um pessoas monte de estão coisa. morrendo com álcool e não se fala nada disso. Exato, é estimulado. Você não bebe há 4 anos? Vai fazer 5 anos em março. E foi a melhor coisa que eu fiz pra minha vida. De tirar o álcool da minha vida. Foi sensacional. Só melhorou tudo. Tudo. Sensação, corpo. Comecei a fazer exercício, perdi peso. Economizo uma grana absurda, porque álcool é caro. Né? Você tá sempre gastando dinheiro. Você tá tomando 2 garrafas de vinho, você já no dia seguinte você fala, mano, 8 garrafas de vinho? Nem lembro disso. Meu cartão de crédito, né? Enfim, um monte de coisa que só... Além de brigar com família, de ficar discutindo, ficar falando a mesma coisa 3 horas, se repetindo, ressaca, não ter vontade de trabalhar, de levantar da cama. Mano... Álcool é né? bizarro. E, cara, e as pessoas estimulam, acham que é bom, acham que é diversão beber. Tá na TV, comercial. Não é diversão beber, cara. Assim, e também, mano, assim, não adianta ficar quem quiser beber, falando. vai beber, né? Eu mesmo, né, já me falaram, você é alcoólatra, não sei o quê. A minha esposa, né, que faleceu de câncer em 2022, ela sempre falou que eu era um alcoólatra. Eu falei, eu não bebo todo dia. Mas você hoje, olhando em retrospecto, você totalmente, acha que lógico. Eu sou um alcoólatra, né? Quando você é pra sempre. E eu lido com isso, a minha maneira. Quando eu decidi parar, foi da noite pro dia, porque caiu uma ficha. Foi depois de uma briga que eu tive dentro da família, num churrasco na casa do meu cunhado. Saí soltando os cachorros, tomando uísque, né? Daquele jeito. E, pô, falei coisas absurdas, sabe? Pra machucar as pessoas. Enfim, foi feio o negócio. Eu voltei pra casa a pé sozinho, porque todo mundo foi pra cada um pra um lado, etc. Eu voltei pra casa sozinho, e ali eu chamo o meu caminho de Santiago. Que, pô, eu tava tão louco, mas ao mesmo tempo tão sóbrio. Eu nunca tive uma conversa tão sóbria comigo mesmo, mano. Eu comecei a me lembrar das coisas, eu comecei a falar, mano, você é um imbecil, velho. Você é um imbecil. Teve uma vez que você não foi, falando comigo, mas teve uma vez que eu não fui na Disney com a sua família, porque não tinha álcool na Disney. Eu não fui. As pessoas que eu mais amo na minha vida, eu deixei de lado por causa da porra do álcool. Eu entrava no aeroporto e ia pro bar tomar uma.
pra esperar o avião. Entrava no avião, pedia álcool. Chegava no hotel, álcool, no bar do hotel. Day off, quando não tem show, passava o dia em bar, tomando, bebendo. E era uma coisa normal nossa, do rock and roll, né? Chega no camarim, uma garrafa de Jack Daniels por dia. Vinho, vodka, cerveja, o que você quiser. Então se acostuma com isso. Se acostuma a passar mal, se acostuma com ressaca, se acostuma a ficar de mau humor, se acostuma com isso. Você acha que é normal, que o legal é ser isso. E aí você tá com ressaca, você começa a beber mais cedo pra matar a ressaca, e você entra num ciclo vicioso. Aí tá o vício, né? E quem tá do lado sofre. E o corpo vai sofrendo, você vai ficando velho. Tô com 56 anos, né? Eu não tenho mais 21 anos, como eu me recupero, como a gente se recuperava, né? De juventude, não sei o quê. Não dá, mano, não dá. Enfim, parei de beber e, pô, só melhorei em todos os aspectos. Intelectual e físico, sabe? Emocional, tudo. Cara, passei o diagnóstico de câncer da minha esposa, quimioterapia, a morte dela, todas as minhas dúvidas em relação ao hospital, o cuidado paliativo, por que não se fala de eutanásia na porra desse país? Que já tá rolando eutanásia em todo lugar aí, hospitais fazem isso e ninguém legaliza, ninguém sabe que é possível. O escritor que morreu recentemente, Antônio Cícero, que foi pra Suíça para fazer suicídio assistido, um brasileiro que tem que sair do próprio país para fazer isso. Ninguém acha isso absurdo? Porra, mano. O brasileiro tem capacidade intelectual e tecnológica para fazer isso, para assumir esse tipo de coisa e fazer isso aqui no Brasil. Por que o cara tem que fugir do Brasil quieto, para não falar para ninguém e depois anunciar quando ele já morreu? A carta dele é um presente para a sociedade brasileira. Sim. Um presente que a gente não sabe aproveitar, entendeu? Por quê? Porque tem preconceito de falar, tem medo de falar, porque Deus não deixa, porque Deus aquilo, Deus e não sei o quê. E as pessoas ficam presas, né? O mundo evoluindo, as coisas acontecendo e o povo lá preso naquele mesmo conceito, naqueles dogmas e etc. Né? Eu assisti você falando sobre isso, eu te falei que eu tava num dia super feliz, aí pintou um recorte que quando eu vi, eu fiquei vendo a entrevista inteira. Não, pô, quem não tem medo da morte, né? A gente é finito, né, cara? Cara, mas a gente não deveria ter medo. Como é que você tem medo de uma coisa inevitável? Não tem sentido isso, ter medo de uma coisa que vai acontecer. Você sabe que vai acontecer. Você vai morrer, eu vou morrer. Essa entrevista vai acabar. Se você vai assistir um filme e não tem fim, qual o sentido do filme? O fim é o sentido. O fim é o retrospecto. É a reflexão de tudo aquilo que aconteceu. O fim, ele dá sentido. Fim é limite. Limite é educação. Você fala pra criança, essa criança não tem limite. O que é isso? Não tem educação. Não tem situação, entendeu? Limite, fim, finitude. Se a gente pega um livro e não tem fim, não tem sentido. Tudo tem que ter um fim. Ciclos. Mas isso foi algo que você começou a pensar durante esse processo? Sim. Lá, a Patrícia ali, consciente. Caso clássico de eutanásia. Apertando aquela porra daquela maquininha sem parar. Não funcionava rim, não funcionava não sei o quê. E ela lá. Caralho, velho, por que ninguém fala? Por que eu não tenho essa opção como cidadão brasileiro? Né? Aí eu pensei, caralho, velho. Eu que tenho esse privilégio de ter seguro de saúde, ela teve o melhor tratamento possível. São Paulo é uma das cidades mais tops em relação à quimioterapia e ao câncer no mundo. No mundo. E nós somos daqui, entendeu? Tudo do melhor. E, cara... E era um desejo dela. Poder... E não sabia que tinha um monte de coisa. Não sabia que tinha hospice, que é um hospital específico para o cuidado paliativo, para pessoas com doenças, né, mais graves, etc. Não sabia de um monte de coisa. E eu falei, cara, porra, que brasileiro de merda que eu sou, cara. Que eu não sei nada, não sei conversar com um médico. Eu nem sabia que podia falar não para o médico. Você falou, não vai fazer isso, não vai entubar. Não vai, mano. Eu tenho esse direito. Ela tem esse direito. E a gente tem que respeitar isso. O direito de cada um, a liberdade de cada um de escolha. Por que o Antônio foi para a Suíça? Porque ele teve a liberdade de escolha lá, não no próprio país. Que para mim é um absurdo. Isso é um absurdo. Como brasileiro, a gente tem condições de fazer isso. Mas ninguém fala sobre isso. Ninguém fala. É incrível, sabe? Para mim fica uma coisa meio... é inacreditável. E aí eu comecei o movimento Mãe Trícia, justamente para estimular as pessoas a falar de morte, mano.
A gente precisa falar de morte. Cara, por que o processo funerário aqui no Brasil é desse jeito, mano? Não tem nem 24 horas, tem que enterrar o corpo, mano. Cara, assim, nos Estados Unidos demora 15 dias, 20 dias. Você tem tempo de cair a ficha, de começar a decidir coisas burocráticas. Você leva, às vezes, de chamar um parente que mora longe para ele chegar, participar do movimento, participar das escolhas. Vem para casa, deixa o tempo correr, entendeu? Para depois você dar essa homenagem ao morto, à pessoa que você ama, para fazer uma homenagem bela com todos os envolvidos, com a cabeça mais no lugar. É difícil, vai ser sempre difícil perder alguém. A morte, ela é dolorosa, mas ela faz parte da vida. Sem a morte, a vida não tem sentido nenhum. Essa coisa de inteligência artificial, de vida eterna, de não sei o quê. Vida eterna pra quê, mano? Qual o sentido disso? Né? De viver pra sempre. O que é pra sempre? Né? Aí você vê uma coisa muito filosófica, mas é realmente, cara. Assim, a finitude é tudo de melhor que a gente tem. Porque a gente tem foco, a gente tem perspectiva. A gente tem mudanças, né, de ciclos. Relacionamento, emprego, mudança da faculdade para o emprego. Um monte de coisa. A gente tá sempre morrendo. A gente morre todo dia. Por isso que eu falo, todo dia é um dia novo. Todo dia é um Sepultura novo. Todo dia é um Andréas novo. Porque eu posso ser o que eu quiser. Né? Eu posso matar coisas do meu passado e posso criar outras que eu vou criar do zero hoje, né? E é essa liberdade que a gente teria que ter, né? O respeito às mudanças e não o medo das mudanças. Tem que voltar até o passado, porque depois da pandemia vamos voltar ao normal. Que normal, cara? Não existe voltar ao normal. Não é porque teve a pandemia. Não existe voltar. Ontem foi ontem. E a nossa relação... O que você comeu ontem no almoço? Você não lembra. Não. Sacou? Você tá no hoje. É irrelevante. Já foi, né? Você já foi no banheiro hoje. Então o ontem já era. Entendeu? Então respeita o hoje. Não fica preso ao que você tinha que ser ou o que você tem que ser. O que você tem que ser é você que vai decidir, né? Essa liberdade de ser, né? Então, que bom que você passou por tudo isso sem o álcool, né? Imagina ter passado por isso que eu ia falar, totalmente. Cara. Se o álcool tivesse sido uma possibilidade... Porque esse era o momento do álcool entrar... Cara, primeiro acontece a pandemia, cancela a tour, reinventa a banda. 2020 foi assim. Janeiro de 2021, diagnóstico de câncer da Patrícia. Até setembro, quimioterapia e não sei o quê. Tá. Sumiu o câncer por um mês. Puta, vamos fazer uma festa, não sei o quê. Voltou brutal. 2022, cara, foi... acho que os 6 meses mais difíceis da minha vida, mano. Porque ela sofreu muito e... Covid envolvido, sabe? Um monte de coisa, cara. E eu, assim, me sentindo sem poder, sem comunicação, sem possibilidade, sabe? Como cidadão brasileiro mesmo, sabe? De passar por uma situação dessa. E na educação a gente não tem nada na nossa escola que ensina sobre morte, sobre inventário, sabe? Sobre imposto. Por que a gente não tem isso na escola, sobre herança, sobre leis, sobre os nossos direitos, mano. Os direitos, a gente tem que aprender isso na escola. É isso que a gente precisa aprender para saber falar com um hospital, para saber falar com um órgão público, para saber o seu direito no Ministério Público, no governo, né? Para saber o seu direito e seu dever também. Porque não é só ficar pedindo, né? Gritando assim com a mão, a culpa é do governo e ficar parado. E, cara, tu enfrentou isso tudo sóbrio, né? Sóbrio, foi a melhor coisa do mundo, cara. Melhor coisa do mundo. Porque eu encarei de frente as coisas, entendeu? Não fiquei maquiando. Porque o álcool tem um pouco isso de você não encarar as coisas de frente, né? Tem tudo a ver com isso. Tudo. O álcool, ele é mostrado... tô estressado hoje, preciso de um uísque. Chegar em casa, depois de um dia de trabalho, não é aquela coisa? A mulher já com o chinelinho, com o uísque pronto, assim, quando o cara chega. A novela mostrava muito isso, né, na década de 70. Era o estereótipo da família. O cara trabalhador, a mulher dona de casa, preparando o uísquinho pro estressado do marido que trabalhou o dia inteiro, entendeu? E as pessoas acreditam nisso e caem nisso, né? Destruidor de famílias, álcool. Violência doméstica. Quanta gente que quase se matou na pandemia por causa do álcool, que não conseguia viver junto, né? Dentro de uma casa, dentro do negócio. E foi pro álcool para se divertir ou para esquecer e não sei o quê. Não adiantou nada, né? Enfim. Eu acho que a sobriedade, ela é muito reveladora
né? E se você não tem medo de se conhecer, ela é a melhor coisa que pode ser para acontecer pra sua vida, mano. E eu não, assim, eu não fico falando isso pra ninguém, porque não adianta. Você fala, o álcool faz mal pro fígado, você viu o que faz pro coração, o que faz... Não adianta, mano. É uma coisa que tem que cair a ficha, você mesmo tem que perceber que, porra, isso não faz parte mais da minha vida. E hoje você vê no rock and roll, no heavy metal, muita gente parando de beber, mano. Zakk Wylde do Ozzy parou de beber, Gary Holt parou de beber, Dave Ellefson já não bebe há muito tempo. Enfim, James Hetfield tem os problemas deles com álcool ainda hoje, mas luta muito com isso, né? Então, o álcool vem com depressão, vem com tudo. A gente já viu tanta gente se matou, ainda mais né, no nosso cara? business, como eu falei, né? Muito fácil, né? Muito fácil. Você vai num bar, o fã quer pagar cerveja, quer pagar isso. É tudo... Se você começa a acreditar nesse mito que eles criam sobre essa coisa do rockstar, né? Aí realmente que você tá perdido, né? Que você vai viver em função disso, né? E é engraçado que tem pessoas que viram... Tem muitos amigos que me falaram isso, Clê, na hora que algo muito sério acontece, você vê que você é um menino que ficou a vida inteira dentro do rock and roll, sexo, drogas e rock and roll, e não virou homem, né? Não virou adulto. Porque é fácil você passar uma vida inteira tendo uma banda sem virar adulto, né? Engraçado que você falou isso, porque, mano, os músicos, na sua grande maioria, são bebês, né? Se não tem o agente ou o hold... Você entende o que eu tô falando? Cara, total. Porque você chegou no momento, quando a tua esposa foi diagnosticada com câncer, que você teve que virar adulto, né? Quantas coisas você teve que aprender que você falou, cara, eu não sabia disso, né? Com assim, 50 anos você não sabe coisas básicas, né? Que outras profissões você acaba tendo que aprender ao longo do caminho, né? Por isso que eu falo que a educação é falha nesse aspecto, de não ensinar a gente sobre inventário, sobre lei, sobre imposto, cara. Sobre imposto. Cara, é muito caro morrer. É caro. O Brasil é um dos piores países para se morrer. Eu tava falando do funeral, né? Estados Unidos demora 10 dias aqui. Porra, 24 horas você tem que já acabar com o corpo. Se livra disso logo. Sabe? Por que isso? Ninguém sabe explicar, porque não tem lei que fala para ser isso, nem religiosa, não tem nem nenhuma civil. Lei? Isso é o quê? É cultural? É uma osmose. As coisas vão fazendo, vão falando. E não é porque o Brasil é país tropical, que o corpo tá quente. Eu vivi no estado de Phoenix, do Arizona, que é um deserto quentíssimo. 50, 55 graus no verão. E lá tá lá, geladeirinha, guardando o corpo. Eu perdi um amigo japonês dos Estados Unidos e me impactou muito a forma totalmente diferente que eles lidam com a morte. Assim, cada país, as culturas são muito diferentes, né? E aí que tá esse espaço pra gente trocar ideias e melhorar, porque eu acho ainda assim o processo aqui no Brasil muito brutal, sabe? Essa coisa do velório. E o lugar é horrível, né? Tudo horrível, puta, né? Fica madrugada. O povo gosta de ficar de madrugada no velório, mano. Sabe? Passa a madrugada inteira no velório e já tem que enterrar, tem que resolver caixão, tem tudo ao mesmo tempo, mano. Ligar pra parente. Sabe? É muito louco isso, mano. E ninguém conversa sobre isso, ninguém fala sobre isso, mano. Porque as pessoas evitam de falar isso. Tudo bem, é difícil você lembrar aquele momento e tudo, mas, cara, se a gente, desde que nasce, vai pra escola, fala de morte, fala desse tipo de coisa, fala das leis, como é que funciona um médico, o que você tem que falar, o que é o seu direito, qual que é o seu dever, isso fica natural. É uma coisa que desde que você nasceu, você já tá sabendo, você lida com isso. Pô, eu perdi, acho que a primeira relação que eu tive com a morte, assim, foi quando eu perdi um amigo de 7 anos. Eu tinha 7 anos, ele era meu amiguinho de 7 anos lá, enfim. E ele morreu por causa daquele gás do chuveiro, que é inodor, né? Que fica... Pô, o cara morreu, velho. 7 anos, eu falei, caramba, mano. Tipo, sabe aquela coisa de não saber muito bem? Enfim, espiritismo. Minha mãe ia em umas casas de... Você tem alguma religião, assim? Não, assim, eu fui batizado na igreja luterana. Né, que meu pai... Eu também sou meio assim, eu já fui em um monte de lugar as caixas eu acabo não me sentindo à vontade em nenhuma das caixas, sabe? Eu nunca gostei, assim, dessa coisa, sabe, da religião, né, essa coisa dos livros, assim, dos dogmas, né, ressurreição, milagre, mãe virgem, esquisito, né? E aí você vai ver pela história, já tem tantas religiões que tem a mesma história, mesmo um monte de coisa, sabe? Roubada, enfim. Mas a crença é uma coisa
Você pode acreditar em que você quiser, né? Fala, esse cartão aqui é sagrado. Se você botar isso numa comunidade, ele vira um negócio. Porque vem daqui para lá, não é daqui para cá, né? A imagem da Virgem Maria, ou um crucifixo, né? São coisas feitas numa indústria. Corta a madeira, o cara vai lá e faz. É uma coisa humana, né? Tem nota fiscal e Só tudo. que, aí você coloca tudo aquilo ali dentro. Ah, isso aqui é sagrado, isso aqui não sei o quê. Seja lá a ideia do sagrado que você tenha, se né? essa palheta for do Elvis Presley, ela vale 2 milhões, né? Pô, 10 se milhões. tivesse uma guitarra do Jimi Hendrix aqui, se você não soubesse que ele usou, ele não tem nada. Você não ia ter essa conexão. Aí o cara falou, essa guitarra era do Jimi Não teve o cara Hendrix. que comprou a banana lá? Comprou a banana e comeu, não foi? Então, você coloca aquilo, né? Aquela percepção Aquilo de valor ali, né? Isso aqui é o valor, né? A guitarra do Dave Gilmour, guitarra do Clapton, 4 milhões de dólares, 5 milhões de dólares. É porque tem um negócio ali. Mas, pô, tira aquele negócio, coloca no meio de qualquer outra ali, ela não tem nada que vai dizer que ela é especial de alguma forma. Ela Se você não mais souber uma tocar guitarra, ela vai ser uma ela merda. somente mais uma guitarra, entendeu? Mas que tem esse contexto. Guitarra do Kirk Hammett, né, que era do Peter Green, do Fleetwood Mac, depois foi do Gary Moore, e agora tá com ele. Pô, a história da guitarra é surreal, né? Mas também, se você tira esse contexto e deixa lá, o mundo acabou, apocalipse, aí vê um cara e vê, pô, olha uma guitarra aqui. É só mais uma guitarra, né? É esquisito isso, né? Você tem que ter um contexto histórico e uma coisa assim. Tudo é contexto, cara. Eu tava vendo uma história maravilhosa de uma loja. Tem aquela loja de roupa americana que é muito barata, tudo custa meio $5. Sim, Ross, eu acho que não é? É uma dessas. Ela abriu uma loja num shopping. Você leu sobre isso? Ela abriu uma loja num shopping chiquerésimo de LA, deu outro nome e botou os mesmos produtos com preço de $1.000. Nossa. E aí convidou todos os influenciadores para a inauguração dessa nova loja incrível em LA, de top A, e as pessoas compraram os sapatos de $5 por $2.000. E aí depois devolveram o dinheiro e explicaram, isso aqui é para mostrar para vocês que o nosso sapato de $5 vale $1.000. É só a gente fazer você acreditar nisso. Exato. Perfeito. E as pessoas compraram, os influenciadores americanos, comprando aqueles, tudo $5, vendendo a $2.000, entendeu? Aquilo foi um case tão foda que você fala, olha só. E aí que tá, assim... Criaram um valor. Por exemplo, assim, você vai numa loja de violão, né? Eu que curto muito violão clássico e tudo. Aí você vai numa loja, sei lá, em Paris, em Nova York, que tem uns puta instrumento, 30 mil, 80 mil dólares um instrumento, outros mais baratos. Não tem justificativa. Você pega um instrumento de, sei lá, de $1.000 e coloca um de 30 mil do lado. Não é 30 mil vezes melhor, né? Não tem. É difícil, porque você pode se sentir muito mais confortável em tirar um puta som de um instrumento de $1.000. Que você vai ter, né? Por exemplo, as minhas Fenders que eu tenho são mexicanas. Jura? Porra, uma das melhores guitarras que eu tenho, que é a Fender Nation, que eu uso, que tá guardada, enfim, mas eu já usei muito, é uma guitarra mexicana. E tem um puta som. Puta som, mano. Por quê? Sei lá por quê. Porque é ela tá ali, o captador tem a madeira, o jeito que ela foi criada tá ali, é dela. Mas porque é mexicana, muita gente nem mexe, nem compra. Ah, não, pra mim é só USA, Custom Shop, não sei o quê. Enfim, pra mostrar pros outros. No fim das contas, eu me lembro do NFT, né, cara? Amigo meu comprando NFT por $500 mil, o CryptoPunk. Mano. Não existe mais nada, não vale nada. Cara, se você pudesse voltar aqui nesse moleque aqui, dessa casa maravilhosa, com a mãe tocando acordeon, desse um conselho pro moleque, pro Andrés novinho, com tudo que você sabe hoje, que você aprendeu até aqui, o que você diria pra ele? Nada. Nada? Eu tô aqui por causa de tudo que eu passei. Por que eu vou mudar o meu passado? Que pessoa que eu viraria com um conselho? Que pessoa você viraria? Não sei. E qual conselho que eu ia dar? Você tem uma relação com o passado tem aquele muito momento, não assina aquele contrato, ou não faz... Cara, são momentos. Se eu não tivesse passado por tudo isso, eu não estaria aqui hoje. Como eu sou, como a banda tá, com a minha família, com meus relacionamentos, meus amigos, os meus desafetos, seja lá qual for, os meus haters, né? Por que eu vou mudar, mano? Primeiro porque não dá, né? E segundo que, porra, não existe arrependimento, existe lição. É uma aula, né?
toma tombo, faz umas merdas, machuca pessoas, machuca você, mas é tudo um período de aprendizado. Se não passa por isso, não cria casca, não cria evolução, não cria autoconhecimento, né? E as pessoas têm muito medo delas mesmas, né? Esse que é o problema. As pessoas não conversam muito com si próprias, né? Na verdade, se enganam muito, né? Hoje eu vou comer um doce porque, sei lá, porque eu tô assim. Hoje eu não vou na academia porque, sei lá, São Paulo perdeu. Ou porque o Lula falou que o Pix vai ser não sei o quê. É tudo as desculpas externas para dar desculpa. Eu namorei uma menina. Si próprio. Eu namorei uma menina que tudo na vida dela tava uma merda porque um planeta tava retrógrado. E aí um dia descobriram o Mercúrio retrógrado. Mas aí o planeta não existia. Descobriram, não foi isso? Tira uma carta aqui, isso aqui é só uma brincadeira. Pô, irmão, prazerzaço estar com você aqui, viu? Quando não tinha nada, eu quis. Puta, mano, eu sou muito chato em relação a significado das coisas, né? O que é nada? Nada o quê? Não tinha braço? Não tinha cabelo? Ou não tinha pelo no peito? Que nada é esse, né? O que é o nada? Eu sempre tive tudo. Eu tô vivo. Eu tenho tive ar para respirar, água, tive alimento. O que é? É carro? É casa? É roupa? Guitarra? Obrigado, meu irmão. Papo bom, hein? Pô, eu curti muito. Te escutar, muito legal te escutar, irmão. Obrigado, cara. Gerou vários questionamentos na minha cabeça, assim. Eu acho que isso é o mais importante. Exato. E essa questão da morte, eu acho que é importante falar sobre Sem isso. dúvida, cara. E a eutanásia, eu acho que é importante falar mesmo. O Brasil precisa falar sobre isso, cara. Porque tá acontecendo, muita gente tá sofrendo. E por causa de preconceito de muita gente, isso não é colocado na mesa. E é o direito da pessoa, né? Sem dúvida nenhuma. Liberdade. Obrigado, irmão. Valeu. Gente, eu amei o papo, viu? A gente se vê no próximo vídeo. Valeu.